A questão do socialismo é que soa óbvio. Veja, há um grupo de bilionários e uma classe emergente que pode comprar 10 casas e jatos particulares. E parece tão óbvio que você simplesmente pegaria o dinheiro desses caras e daria para as pessoas que não têm o que comer. Como você pode ser tão tolo a ponto de não concordar com isso? Quem vê o problema superficialmente pensa, somos todos burros? Pegue o dinheiro de quem tem jato particular e dê para quem luta para alimentar os filhos. Isso parece o mais óbvio do mundo. Tem algo acontecendo agora em que o contrato social está quebrado de alguma forma. Você tem a IA pairando no pano de fundo e, de repente, o socialismo é a ideia política mais empolgante disponível. O que exatamente nos levou a achar isso tão empolgante? Então, se eu fosse dizer o que realmente acontece no mundo agora, estamos vivendo uma grande disrupção de longo prazo. Então, existem pequenas disrupções que podem acontecer a cada 5 ou 10 anos, e depois existem grandes disrupções que podem acontecer a cada 70, 100, 200 anos. E eu costumo falar sobre a Revolução Industrial porque foi a última vez que tivemos uma grande mudança geral na economia. Vou começar por um ponto estranho. Ao falar dos fundamentos da economia e sistemas econômicos, houve um período chamado Pausa de Engels, em que nada funcionava e havia desigualdade. O berço do socialismo e do comunismo foi criado durante a pausa de Engels. Engels, na verdade, era o melhor amigo de Karl Marx. Então, o que é a pausa de Engels para quem não conhece? Sim, a pausa de Engels foi um período de cerca de 50 anos em que a produtividade cresceu, mas os salários dos trabalhadores caíram. A economia crescia devido à Revolução Industrial, mas esse crescimento não era distribuído de forma justa, certo? Então você tinha situações em que alguém que antes era um alfaiate altamente qualificado e podia ganhar uma quantia incrível, alguns anos depois não conseguia ganhar nem o salário mínimo porque os teares de fiar podiam criar belas tapeçarias, belas roupas por um preço muito baixo. Qualquer pessoa sem qualificação podia fazer o trabalho de alfaiate com um tear de fiar. Então tivemos basicamente essa pausa de 50 anos em que a economia foi ficando cada vez pior para a maioria das pessoas. Mas para uma pequena elite que entendia de tecnologia e sabia lidar com essas novidades chamadas fábricas, eles entendiam vapor, carvão e mecanização. Eles se tornaram extremamente bem-sucedidos. Eles passaram a ser chamados de algo chamado industriais. Então isso soa assustadoramente familiar. É isso mesmo, né? É previsível. Já aconteceu antes. No fim da pausa de Engels, ocorreram 3 grandes revoluções. Houve principalmente uma revolução na propriedade, permitindo às pessoas possuir novos ativos. Houve uma revolução nas habilidades. Criamos o sistema escolar atual e promovemos uma requalificação em massa. Depois ocorreu um movimento amplo para democratizar a propriedade. Houve um movimento em massa em direção à democratização da educação. E houve um movimento em massa de democratização do poder político. Então tivemos essas 3 grandes revoluções que meio que encerraram a pausa de Engels e começaram a movimentar as coisas. Depois tivemos o crescimento dos salários. Tivemos o crescimento da prosperidade econômica. E agora? Para as pessoas que estão anotando agora e querem saber como terminar esse tipo de momento parecido com a pausa de Engels, as revoluções são necessariamente violentas? Como elas realmente aconteceram? Então houve os 2 casos. Na França, houve uma revolução violenta, onde as guilhotinas apareceram e eles cortaram a cabeça de todo mundo. Foi realmente interessante. Não foi uma revolução dos trabalhadores, mas sim uma superprodução de elites. Pessoas que foram à universidade, fizeram faculdade e tinham diploma em direito. Foram eles que realmente lideraram a Revolução Francesa. Muitos pensam que os trabalhadores se revoltaram, mas na verdade foram as elites insatisfeitas que não conseguiram os cargos prometidos. Eles fizeram algo incrível para os trabalhadores? Na verdade, não. Eles cortaram a cabeça de muitos e iniciaram as guerras napoleônicas. Então, isso foi muito violento. E aí, na Grã-Bretanha, tivemos uma revolução muito mais democrática. Tivemos o Lei da Grande Reforma, tivemos um movimento enorme, chamado Cartistas. E os cartistas eram basicamente milhões de pessoas. Acho que numa época em que tínhamos menos de 20 milhões de pessoas no país, tivemos entre 1 e 3 milhões de assinaturas em petições. E basicamente, eles queriam uma nova carta, uma carta política, e eles tinham 6 exigências do que queriam. E basicamente, eles queriam eleições livres e justas. Eles queriam que votar não exigisse ter propriedades, e que você não precisasse revelar seu voto ao chefe.
Você poderia ter voto secreto e que um deputado pudesse ser remunerado para que uma pessoa comum pudesse se tornar um deputado sem precisar ser independentemente rico. Eles tinham uma lista de 6 itens chamada de Carta pelo Poder Político. Eles foram às ruas, centenas de milhares de pessoas nas ruas, dizendo que queriam mudar a forma como o sistema político funciona. E aqui no Reino Unido, através de protestos pacíficos, mudamos politicamente a forma como o poder é distribuído por meio de atos do governo. Ok, então se eu estou em casa e realmente tentando acompanhar o que você está dizendo, pausa de Engels. Vou presumir que todo mundo entende por que isso é ruim. Você tem uma pequena porcentagem de pessoas indo financeiramente incrivelmente bem, mas a grande maioria das pessoas, elas estão estáveis ou realmente em queda? Elas estão em queda. Agora mesmo, economia em K seria exatamente como você chamaria isso. Acho que uma economia em K precisa de mais explicação, pois me parece algo diferente do que imagino. É uma bifurcação. Basicamente, pense assim. Aqui está uma ótima maneira de pensar sobre isso. Imagine que todos nós estamos correndo uma maratona e então um pequeno grupo de pessoas recebe um sussurro no ouvido. Se quiser, você pode pegar uma bicicleta. Você pode andar de bicicleta se quiser, certo? E eles respondem, ok. Se você sabe e tem acesso a uma bicicleta, termina a maratona bem mais rápido que os outros, pois tem vantagem. De repente, um grupo que sabe andar de bicicleta coleta todas as recompensas em cada maratona, enquanto a maioria pensa, o que está acontecendo? Isso parece manipulado e injusto. Como é possível que essas pessoas estejam fazendo esses tempos incríveis de maratona que parecem desumanos? E é a mesma coisa com a tecnologia aqui. Como algumas pessoas conseguem acumular $1 bilhão? Como algumas pessoas conseguem isso? Sabe, enquanto a AOC diz que bilionários não deveriam existir. Ganhar $1 bilhão é impossível. Assim como correr uma maratona em menos de 1 hora. Só seria possível de bicicleta ou de carro. Sabe, você pode fazer 26 milhas por hora com bastante facilidade se tiver a tecnologia certa. O que eu quero focar é voltar à economia em formato de K. Acho que as pessoas pensam, economia em K. Agora eu tenho as palavras. Não preciso entender como chegamos aqui. Então, como chegamos aqui é por causa do gasto deficitário. Impressão de dinheiro, discordo. Isso tem 2 partes. Fica comigo. Então temos esse lado que podemos debater. Mas o que eu acho que quero colocar aqui, e você pode me dizer se acha que isso está completamente errado, é que não estaríamos na situação em que estamos agora, com tanta mágoa se acumulando. Se a taxa em que os preços estão subindo não estivesse muito acima da taxa em que as pessoas da classe média estão ganhando mais dinheiro. Totalmente. Certo? Então, para mim, isso é algo que as pessoas simplesmente ignoram. E porque elas podem olhar para todas as outras coisas, tipo, tem gente ganhando uma quantidade incrível de dinheiro, temos uma economia em formato de K e isso é ruim. E eu digo, sim, uma economia em formato de K é ruim pelos motivos que eu expliquei, mas não é perigosa. O que é perigoso é quando você tem pessoas que não conseguem pagar as contas. É isso. A economia em formato de K é perigosa porque mexe com todos esses impulsos humanos ligados ao senso de justiça. Nós, na verdade, temos algo interno chamado instinto de justiça, que quando eu vejo você comendo um bife enorme e eu recebendo só um pedacinho de pão, isso... Existe uma raiva existencial que surge, que chamamos de instinto de justiça. E todos os primatas têm esse instinto de justiça. Nós não gostamos disso. Nós vamos nos sacrificar e abrir mão da nossa própria felicidade para garantir que punimos alguém que achamos que está fazendo algo injusto. Então, assim como os macacos, quando eles veem algo injusto acontecendo, eles vão fazer coisas que são prejudiciais para si mesmos para tentar restabelecer a justiça. Isso é uma das principais causas da violência. A violência acontece em torno de injustiças percebidas. Ok, então você não acha que é necessário para a inflação superar o crescimento dos salários para acabar em uma situação violenta? Bem, nós temos uma mistura muito perigosa, onde o Instagram nos mostra como muitas pessoas vivem muito, muito bem, antes das redes sociais. Quantas pessoas? Pense nisso. Se voltássemos ao período anterior às redes sociais, a pessoa comum, quantas casas por dentro ela realmente viu, certo? Quantas pessoas realmente viram o interior da casa de outros? Você provavelmente conheceu as casas da família e dos amigos, geralmente parecidas com a sua. Você basicamente teria visto algumas casas em revistas de vez em quando, talvez. Talvez programas como Estilos de Vida dos Ricos e Famosos
Talvez aqueles do tipo Pimp My Crib. Mas muito raramente a gente tinha uma ideia de como outras pessoas viviam antes das redes sociais e hoje é tipo, ei, espera um segundo. Como aquele cara de 27 anos tem um Lamborghini? E como o outro tem um rio passando pela casa dele? Como assim, sabe? Aquela pessoa que parece que, sabe, não trabalhou mais do que eu, agora está passando tempo em um jato particular, indo de um lugar para o outro. Então agora estamos vendo a vida de outras pessoas. Isso desperta a inveja, desperta tudo isso. Tudo está mais caro e nossas habilidades desvalorizadas, certo? O cenário está pronto para as pessoas ficarem realmente irritadas. Concordo. Estou muito ciente dos estudos na literatura sobre o princípio da justiça, observando macacos sendo recompensados com pepino enquanto o outro recebe uvas. Procure saber, com certeza. Na verdade, vamos colocar na tela agora mesmo. Eu acho que os humanos vão reconhecer isso imediatamente. Ok, não sei se precisamos gastar tanto tempo nisso. Mas para finalizar esse ponto, isso que você vê nesses macacos é o Instagram. Então, essa é a segunda coisa em que vamos discordar. Então, eu realmente acredito que o progresso é um pilar fundamental para a felicidade humana. Se as pessoas progridem, não vão surtar, mesmo com estilos de vida dos ricos e famosos ou MTV Cribs, que geralmente é falso. Mesmo assim, nos anos 80 e 90, isso não gerava o problema que o Instagram cria hoje. Muitos acham que é um problema de ubiquidade, mas não concordo. Eu acho que o que está acontecendo é que a pessoa não está avançando, e é justamente não avançar. Na verdade, é ficar para trás, é não ter progresso na própria vida. Bem, então aqui está o motivo pelo qual eu acho que o K se torna importante se a linha do meio é relativa ao meio. Sim. Mas são as despesas reais que estou mencionando, Realmente, querendo dizer. Então, se a parte de baixo do K está ficando abaixo do custo das coisas, agora isso vai desencadear uma zona de perigo real. Voltando ao que você disse sobre a Revolução Francesa e por que deu tão errado, havia uma superprodução de elites que precisavam manter seu status. Eram vistas de certa forma, mas não conseguiam mais sustentar esse estilo de vida. Agora estão em declínio. Se eu estiver certo de que o progresso é essencial para a felicidade humana e eles estão regredindo, com certeza vão se revoltar. O motivo pelo qual eu acho que vale a pena dizer ao público que existem duas maneiras diferentes de ver isso, mesmo que a gente não chegue a uma conclusão rapidamente, é que isso seria uma boa TV. Eu digo isso porque acho que, no fim das contas, para resolver o problema você precisa saber o que realmente está causando o problema. e se você fizer o diagnóstico correto, Mas se você acha que é desigualdade, você vai se confundir porque não vai entender. desigualdade é um resultado, certo? Desigualdade é o placar e não pode ser uma causa. Muita gente diz que a causa é a desigualdade. Se você está olhando para dois times esportivos, dois times de basquete, e você vê 120 contra 35, você diz o problema é a desigualdade. Não. O problema é que os times estão jogando de forma diferente, e eles têm níveis de habilidade diferentes. A desigualdade é apenas o placar, e as pessoas não entendem que isso é apenas um resultado. E você não pode culpar o resultado. Você tem que entender o que causa o resultado. É isso. Então, minha suposição básica é que nós, se entendermos isso. O que realmente está acontecendo neste momento é que criamos um sistema político onde gastamos mais do que arrecadamos, o que força a impressão de dinheiro, e isso está acontecendo tanto no Reino Unido quanto nos Estados Unidos. Você tem uma desvalorização da moeda, o que torna as coisas mais caras. E então, agora a pessoa comum está ficando para trás. Totalmente. Agora, ao justificar, podem citar o Instagram ou dizer que Jeff Bezos ganha dinheiro demais. Acredito que a história mostra que, quando estão melhorando, mesmo reclamando ou dizendo que não gostam, continuam progredindo. A vida delas está melhorando. Não há esse sofrimento. Se sua poupança cresce, se você troca de carro ou celular, recebe aumento e isso traz benefícios reais, não haverá revolução violenta, o problema surge quando essas coisas se separam. Com certeza. As duas coisas se dissociam do custo das coisas que realmente importam. Preciso continuar enfatizando essa ressalva importante. Beleza. Então, se a gente pode concordar que esse é o problema fundamental e que o motivo, que a desigualdade se torna o bicho-papão que as pessoas vão perseguir e acabar não chegando a lugar nenhum, sempre vai existir desigualdade.
Você quer desigualdade para incentivar as pessoas a jogar, pois elas precisam sentir que podem se dar bem, vencer e superar os outros. É mais do que isso. Desigualdade mostra que o mercado reconhece corretamente as diferenças de valor. Então, se você tem um mercado que é muito igualitário, o mercado perdeu a capacidade de distinguir qualquer coisa. Então, por exemplo, se o mercado tem igualdade total, isso significa que não há diferença entre o meu canto, o canto da Adele e o canto do Ed Sheeran, certo? O mercado não diferencia o valor entre Ed Sheeran e eu cantando uma música, certo? Isso é igualdade, certo? Então, quando vemos desigualdade, enxergamos um mercado capaz de diferenciar a qualidade do que é produzido. E nós queremos um certo nível de desigualdade, porque isso significa que o mercado é capaz de distinguir. Sim, concordo totalmente. Por isso, eu realmente quero ter certeza de que isso está bem explicado. Ok, então nós temos a pausa de Engels. Saímos disso por meio de alguns processos violentos, outros nem tanto. Sim, bem, revoluções. 3 grandes revoluções foram a redistribuição do poder político, o início da redistribuição da propriedade e a requalificação em massa das pessoas em habilidades relevantes para uma economia industrializada. Então essas foram as 3 principais. Certo. O problema agora é que as pessoas não estão conseguindo acompanhar o custo das coisas, regredindo em vez de progredir. Certo. Então, dado isso, o que é que o socialismo tem? Tipo, se fôssemos realmente dar o devido valor, o que faz essa ideia de e as pessoas vão para extremos diferentes, mas a ideia de redistribuir riqueza, o que torna essa ideia tão atraente? Bem, parece incrível e parece óbvio. Tipo, a questão com o socialismo é que ele parece óbvio. Veja, há um grupo de bilionários e uma classe crescente que pode pagar por 10 casas e jatos particulares. E parece tão óbvio que você simplesmente pegaria o dinheiro desses caras e daria para as pessoas que não têm nem o que comer. Tipo, isso parece ser a coisa mais óbvia. Como pode ser tão tolo a ponto de não embarcar nessa? Sabe, então qualquer um que olha para o problema superficialmente pensa, somos todos burros? Tipo, tirar dinheiro do cara que tem um jato particular e dar para a pessoa que está lutando para alimentar os filhos. Isso é a coisa mais óbvia do mundo. Ok, então por que isso não é a resposta? Não é a resposta porque precisamos distinguir a diferença entre criar um jogo que funcione e tentar consertar o resultado que esse jogo produziu, certo? Por exemplo, se não gostamos do placar entre 2 times de basquete, podemos dizer, a solução óbvia é tirar 50 pontos do vencedor e dar ao perdedor. Agora o vencedor precisa ganhar por mais de 50 pontos para superar esse time. Você, na verdade, não está resolvendo nada que tenha causado a desigualdade em primeiro lugar. Você basicamente diz, só não gostamos do placar. Então por que a gente não gosta do placar? Vamos corrigir o placar. Vamos usar, sabe, um marcador e uma caneta e simplesmente mudar o placar. E aí você também tem as pessoas que realmente ganham dizendo, bom, eu não vou jogar nessa liga, certo? Eu não vou jogar em outro lugar. Agora, eu não quero forçar demais a analogia, mas na economia real, se você faz isso demais, as pessoas altamente produtivas param de criar empregos. Elas gastam muita criatividade planejando estruturas internacionais. Como eu faço isso em nome dos meus filhos, você sabe, diferentes estruturas de empresas e como eu burlo o sistema, eles se tornam extremamente criativos para reter a produtividade que geram. Existe uma lei, e eu acho que é em torno de 38, 37, vamos chamar de 40%. Ao tirar 40% do que as pessoas produzem, elas se sentem muito motivadas a mudar o jogo para deixar de perder ou manter o que ganham. Isso tem 2 impactos. Significa que o impacto é que elas driblam e escapam do sistema, como sempre fizeram historicamente. Também significa que elas direcionam toda aquela energia criativa, que antes criava empregos, prosperidade e uma sociedade rica. Elas vão e canalizam isso para criar estruturas, driblando e escapando, esse tipo de coisa. Então, mas por que a resposta não seria simplesmente reprimir isso? A questão é que quando você lida com pessoas extremamente ricas, elas têm a capacidade de pagar por aconselhamento. Eles têm a capacidade de serem mais enxutos, mais ágeis, mais dinâmicos. E eles têm a capacidade de, especialmente em um ambiente digital, estar em qualquer lugar do mundo onde acham que podem ter alguma vantagem. Então, sabe, o problema de todos os governos é que eles são limitados geograficamente. A primeira palavra no nome de todo governo é a referência geográfica, certo? Então, o governo australiano é a ilha da Austrália e só pode impactar a Austrália.
certo? Só pode fazer isso. Mas ele não pode, pois tem pouca capacidade de impactar o Google, uma empresa global. No Reino Unido, a Amazon e Starbucks não pagam impostos. Você sabia que a Meta não paga impostos? No Reino Unido, se você compra um anúncio no Facebook, está comprando um anúncio para atingir um público do Reino Unido, vender um produto do Reino Unido, que será enviado de um armazém no Reino Unido, mas o Facebook está na Irlanda. O mesmo acontece ao comprar algo na Amazon, que na verdade, tecnicamente, estamos em Luxemburgo agora, certo? Quando você está comprando aquela coisa na Amazon, mesmo que seja de um endereço do Reino Unido para um endereço do Reino Unido, estamos em Luxemburgo nesse momento. Certo? Então, esses governos, esses bilionários, essas corporações bilionárias, eles já entenderam o jogo, certo? E enquanto os governos estiverem limitados pela geografia, esses bilionários e essas corporações sempre estarão um passo à frente. Reconheça que há um limite para o quanto pode tirar das pessoas. E também existem outras maneiras de lutar contra bilionários. Existem outras maneiras, tipo a melhor maneira, a mais perigosa, certo? Eu vou até levar um tiro só de falar isso, que é o desmembramento antimonopólio de empresas. Então, sabe, o que eles descobriram há cerca de 100 anos é que se você tem um monopólio estratégico ou um monopólio de escala e eles simplesmente quebram isso e as empresas têm que competir entre si, isso é bom para os consumidores, é bom para os acionistas, é bom para todos, menos para quem tem um monopólio. Pode-se argumentar que a Amazon detém um monopólio estratégico. Você pode dizer, você não pode ter a AWS e a Amazon, pois se protegem mutuamente, dando um grande monopólio estratégico. Você precisará separar a AWS, que terá que se sustentar e competir sozinha. Também é necessário dividir a Amazon e o Amazon Prime. E você não pode ter a Amazon Basics e a Amazon como centro de distribuição, porque você tem um monopólio estratégico grande demais aqui. Essas coisas devem competir por seus méritos, não por monopólio estratégico. Agora, o que acabei de dizer em voz alta é a coisa mais assustadora para as grandes empresas. Eles não querem que Google Maps, YouTube tenham que competir sozinhos. Eles querem um monopólio bem protegido, que é chamado de monopólio estratégico. Eles gostam da ideia de que essas coisas se equilibram. E, na verdade, não há nada que você possa fazer com qualquer um dos negócios deles que não seja imediatamente compensado pelo outro negócio. Sabe, é para isso que eles estão trabalhando. Eles estão tentando criar monopólios estratégicos que são maiores do que governos. Acho que você está indo muito bem ao abordar as frustrações que muitos têm com a chamada classe dos bilionários e a estrutura das empresas. Por que alguém em casa não deveria pensar, viu? É isso que falo, esses caras sempre escapam. Se a gente pudesse ter um governo mundial, então finalmente poderíamos impedi-los de fugir, se esconder e escapar para que pudéssemos realmente conseguir a nossa parte justa. Você acha que eles estão fazendo alguma coisa? Você é muito claro sobre as práticas antimonopolistas. Você deixa claro que é contra. Se realmente quiser ir atrás deles... Você provavelmente faz parte do capitalismo. Capitalismo é quebrar monopólios. Concordo totalmente. Nesse ponto está claro. Agora, sobre o que você disse antes, eles estarão em Luxemburgo quando necessário e na Irlanda. Tipo, isso é algo que você considera grotesco? É, eles não deveriam estar fazendo isso. A resposta não é criar outro monopólio estratégico chamado governo, que também é um monopólio estratégico, mas com uma diferença, a violência. Ele possui polícia, exército, marinha e força aérea. Ele pode atirar em você, pode te prender, pode te colocar em um campo de prisioneiros se quiser, e faz isso o tempo todo, ao longo de toda a história. Se você disser que não gosta do Jeff Bezos ter um monopólio estratégico e preferiria que o Coi tivesse esse monopólio, eu gostaria que algum cara chamado Mamdani pudesse realmente assumir o controle de todo o governo mundial. Isso seria muito melhor. É como se você não gosta da ideia do Jeff Bezos ter um monopólio estratégico, bem, a boa notícia é que a Amazon não tem campos de prisioneiros. A Amazon não tem uma força aérea. Certo, certo. Mas você sabe, são empresas. E sim, eles ganham muito dinheiro e são bem resilientes. Mas assim que você consolida um poder igual e oposto no governo, é aí que a vida humana se torna completamente descartável. E é isso que muitos jovens não entendem agora. Nós já fizemos esse experimento de dar muito poder ao governo e dar a eles um monopólio estratégico. Eles com certeza abusam disso em poucos dias. Tipo, as pessoas mais horríveis do planeta acabam na política, certo? Essas não são pessoas produtivas. Elas não pensam como pessoas normais. São psicopatas.
Essas são pessoas que querem poder, querem consolidar poder, querem controlar você. Eles querem mandar na sua vida. E se você der a eles poder, violência, dinheiro e todas essas coisas que você quer tirar dos bilionários, eles não são seus amigos, certo? Essas pessoas, historicamente, vão te colocar em um campo de prisioneiros e te mandar para os gulags. Certo? Então a história de combater monopólios, criando monopólios do governo, não funciona. O que funciona é a distribuição de riqueza e poder, certo? Então você precisa dizer: vamos quebrar os monopólios e fazer essas empresas competirem entre si. Vamos criar sistemas e processos que impeçam você de atingir um certo nível de escala antes de ter que incluir outros nessa escala, certo? Mas o que significa incluir outros nessa escala? Então, por exemplo, aqui no Reino Unido, as leis trabalhistas, as leis de salário mínimo e todas essas coisas são exatamente as mesmas. Seja você dono de um pequeno salão de beleza ou da Tesco, com 300 mil funcionários. E se você realmente quiser, sabe, desafiar a Tesco, dê menos regulamentação para pequenas empresas e diga: olha, se você é uma pequena empresa com 10 pessoas, você não tem um grande poder de barganha sobre sua força de trabalho. Defina as leis trabalhistas conforme houver acordo, respeitando princípios básicos, mas com salário mínimo. Se você quer empregar alguém que, sabe, está tendo dificuldade para conseguir um emprego, e você quer empregá-lo por um salário que você pode pagar, certo? E isso dá a essa pessoa um ponto de partida. Mas a escala disso é de apenas 10 pessoas, então vai haver muitas e muitas pequenas empresas competindo por esse tipo de pessoa. E elas vão descobrir, sabe, vamos deixar o mercado funcionar. Mas se você é o Tesco, com 300 mil funcionários RH e tudo mais, aí precisa de salário mínimo e controles rigorosos, pois há grande disparidade de poder sobre os empregados. Então a ideia é que você quer favorecer pequenas empresas. Você quer basicamente criar empreendedores. Se alguém tem uma pequena empresa ou é empreendedor, deve ter menos regulações. Qualquer negócio com menos de 50 pessoas deveria ter mais liberdade, dando vantagem, pois é isso que as grandes empresas mais temem. Elas temem ter que competir com essas pequenas startups dinâmicas. Ok? Quero focar um pouco mais nisso para entender por que você tem essa preferência por pequenas empresas. Então, é porque você acha que elas inovam melhor? Você acha que elas são mais atentas ao cliente? Por que pequenas empresas deveriam ser favorecidas? É a concorrência. É a concorrência que mantém o capitalismo. O capitalismo funciona por causa da concorrência, certo? Então, assim que... E veja, isso é interessante. Faz exatamente 250 anos que a obra clássica sobre capitalismo foi escrito. Então ele foi escrito há exatamente 250 anos. Um cara chamado Adam Smith, acho que em 1776 escreveu A Riqueza das Nações. Antes disso, ele escreveu um livro sobre moralidade. Ele escreveu um livro sobre os instintos morais dos seres humanos. Ele era um pensador profundo, muito profundo. Ele era um pensador muito humano. Ele não era um cara que era a favor do dinheiro e contra os pobres e a favor dos ricos. Não era isso. Não era essa a posição dele. Ele era focado na moralidade e buscava a forma mais ética de conduzir a sociedade, não só a mais próspera. Escreveu A Riqueza das Nações com essa visão. Mas ele fala muito claramente sobre o fato de que é a parte competitiva. É a parte competitiva do capitalismo que mantém tudo sob controle. E assim que o poder se consolida, isso é essencialmente o fim do capitalismo. E você precisa desmontar isso o máximo possível. Então, quando dois padeiros estão em uma cidade, e ele fala sobre isso como exemplo, se você tem duas padarias, certo, você sabe, ambos estão tentando fazer o melhor pão pelo menor preço. E se houver apenas uma padaria, qualquer pão a qualquer preço é o que você acaba tendo. Então a concorrência faz os preços caírem e a qualidade subir. Sou a favor da concorrência, pois ela é o sangue vital do capitalismo. Historicamente falando, governos têm sido um péssimo lugar para deixar o poder se consolidar quando você permite isso. Eles não necessariamente trabalham para, e aqui vou dar minha própria opinião. Me corrija se eu estiver errado, mas eles nem sempre estão preocupados com o cidadão comum, eles estão preocupados com a máquina do governo, e, portanto, dado que eles vão se tornar tirânicos, o indivíduo certamente se torna insignificante diante da burocracia. E essas burocracias vão crescer cada vez mais e vão se alimentar delas mesmas. E é aqui que começa a ligação com o que eu quero abordar agora. Acabei de fazer uma análise aprofundada sobre a Suécia, e essa foi uma das coisas que eles começaram a perceber, que essa burocracia pode ficar tão grande que começa a se tornar. Eles quase se levaram à falência. Correto. Então começa a
para funcionar na direção oposta. Então, mas se eu fosse pegar o exemplo nórdico e dissesse, espera aí, não precisamos ir até a tirania, há lugares que já estão fazendo isso bem. A Suécia é um lugar incrível. Eles têm mais bilionários per capita do que... Sim, eles têm mais do que a América. Desigualdade de riqueza. Então... Sim, eles têm grande desigualdade de riqueza. A razão da Suécia ter tanta desigualdade é resultado do avanço do socialismo, o que é relevante. É importante separar a Noruega porque a Noruega é rica em recursos. Por causa do petróleo no Mar do Norte, eles têm um fundo soberano enorme. Em muitos aspectos, eles são muito parecidos com a Arábia Saudita ou algo assim na forma como a economia deles funciona, mas a Suécia não é. E a Suécia é um ótimo exemplo de socialismo que deu errado. A Suécia era o quarto país mais rico do mundo, com o maior PIB per capita. Eles estavam indo incrivelmente bem, mas havia alguma desigualdade de riqueza, certo? Algumas pessoas estavam se saindo melhor do que outras, então eles se tornaram um país socialista. Eles apostaram tudo no socialismo. E então, eles chegaram ao ponto de ter uma inflação descontrolada, governos tirânicos começaram a assumir o poder e controlar tudo. Eles caíram para o 25º país mais rico do mundo, então eles perderam 21 posições no ranking mundial. Nada funcionava. Você não conseguia fazer nada. A dívida deles saiu do controle e chegou perto de 500% do PIB, algo insano. Eles precisaram de um resgate, certo? Então o socialismo realmente destruiu a economia deles. Eles passaram de um lugar realmente rico para uma economia em franca decadência sob o socialismo. Eles tinham pessoas e estruturas socialistas acostumadas ao sistema, onde tudo era feito para elas. Então criaram uma nova versão do socialismo. Essa nova versão do socialismo não redistribui dos ricos para os pobres, mas sim dos anos de maior renda para os de necessidade. Ou seja, desloca no tempo, não em riqueza. O que quero dizer com isso é que se você pegar uma vida típica e disser que você depende dos outros quando é criança, e então, por volta dos 40 anos, você está ganhando muito bem, gerando riqueza e sustentando os outros, e isso vai até, digamos, os 55 anos. Então você diminui o ritmo e se torna dependente na velhice. O que a Suécia pretende fazer através do governo é cortar seus anos de maior rendimento e redistribuir essa renda para o começo e o fim da sua vida, certo? Esse é o objetivo. Ajudamos no início porque cobramos muitos impostos no meio e voltamos a ajudar quando você envelhece, certo? Eles deixaram de punir ricos por serem ricos e recompensar pobres por serem pobres, dizendo que é deslocamento no tempo, não de riqueza. E como resultado dessa mudança de mentalidade, eles conseguiram criar um estilo socialista ou socialista democrático, ou basicamente um ambiente de altos impostos e muitos serviços. Mas também, nós não fizemos o experimento de o que teria acontecido se eles tivessem continuado com o capitalismo e fossem o quarto, sabe, eles eram o quarto país mais rico do mundo, per capita, e depois tiveram que voltar da 25ª posição. Então, esse experimento socialista, eles mesmos admitiram que falhou e só melhorou quando adotaram o livre mercado. E todos os americanos ficam irritados porque eles realmente não têm um sistema de saúde. Esse é um grande ponto de discórdia. E eles olham ao redor do mundo e veem outros lugares que têm saúde pública, e isso faz muito sentido. Existem sistemas melhores, sabe? Todo esse tipo de coisa. Sim, a Suécia tem sistema de saúde, assim como a Austrália, Nova Zelândia, Reino Unido e a maioria dos países. Após a Segunda Guerra Mundial, muitos países ocidentais criaram sistemas de saúde. Os Estados Unidos foram os mais flexíveis ao dizer: resolvam sozinhos, pessoal. E o Reino Unido foi muito do tipo: nós vamos cuidar disso, do berço ao túmulo para você. Mas sabe, no final das contas, cerca de 15% do PIB é destinado aos sistemas de saúde ao redor do mundo. Então, o interessante para mim é que muitas pessoas, incluindo um Mandani ou uma AOC, vão apontar para a Suécia e dizer: tá vendo? Esse é um exemplo de socialismo. Acho que foi feito de forma eficiente, sem perceber que essa ideia foi abandonada nos anos 90, e é interessante as declarações da Suécia de autoridades do governo sueco. O ministro das Finanças pediu: pelo amor de Deus, parem de dizer que somos socialistas. A mesma ideia de alguém na Dinamarca, igual. Acho que foi o primeiro-ministro atual ou o ex-primeiro-ministro que disse isso, porque Bernie Sanders tinha acabado de começar sua campanha para presidente em 2019. E ele disse: estou realmente feliz que Bernie teve a chance de visitar a União Soviética em 1988, antes de todo o sistema deles colapsar.
sabe? Basicamente por causa de más políticas socialistas. Existe uma sensação de que os países nórdicos estão fazendo alguma coisa, talvez sim, talvez não. Quando olho para a Suécia, o que achei interessante é que, quando você começa a comparar os números, percebe muito rapidamente que a América também não é o que as pessoas dizem que é. Então, eu diria que a América é meio socialista. Então, nós, os suecos, gastamos 24% do nosso PIB em serviços sociais. Nós gastamos 22%. Então, é uma despesa enorme aqui nos Estados Unidos. Nós fazemos isso muito mal. Estamos lidando com isso de forma totalmente sem sentido, mas isso é outro assunto. Mas eu não sei o quanto você já se aprofundou nos países nórdicos. Mas quando você pensa além da Suécia, talvez deixando a Noruega de lado, há algo aí do tipo, vamos adotar um imposto de base ampla. Então, se nos Estados Unidos 50% das pessoas pagam 3% dos impostos e os outros 50% pagam 97%, mas na Suécia é muito, é para todo mundo. Tipo, existe uma vantagem aí se a gente simplesmente disser, beleza, vamos taxar pesado todo mundo? É um pouco complicado porque você também tem populações muito pequenas, populações muito homogêneas. São populações que se concentram em poucas cidades. Eles passaram pelos mesmos sistemas escolares. Têm uma educação relativamente parecida. Eles se parecem, certo? Eles se parecem. É muito difícil porque os humanos são primatas. Fica muito complicado quando você quer usar um exemplo do tamanho de um continente, né? Por que isso se desfaz? Qual é o mecanismo real? Bem, por exemplo, quando você tem uma população pequena que é homogênea, de modo geral, eles aceitam a ideia de que estamos todos juntos nisso, porque todos vivem muito próximos uns dos outros. Percebo que todos nós trabalhamos de forma parecida e compartilhamos valores culturais semelhantes. Sabe, então não há uma grande resistência com essa ideia. Por exemplo, muitos países nórdicos hoje enfrentam problemas graves por causa de áreas onde ninguém quer entrar e onde as pessoas têm aparência e valores culturais bem diferentes. De repente, muitos nórdicos dizem: não gostamos da ideia de que estamos juntos nisso, pois essas pessoas não parecem estar conosco. Eles vivem uma cultura bem diferente da nossa. Então, não gostamos mais disso, certo? O que é isso? Bem, a gente não gosta de dividir o bolo. Tipo, por exemplo, se você tem, vamos reduzir isso ao tamanho de uma tribo. Se, grosso modo, todos nós sabemos que fazemos parte da mesma tribo, porque somos animais tribais, e todos nós, mais ou menos, funcionamos do mesmo jeito, exceto pelo fato de que alguns de nós são mais velhos, mas sabemos que eles já fizeram a parte deles. Alguns de nós são mais jovens, mas sabemos que eles são o futuro e que ainda vão fazer a parte deles. Por isso, todos temos bem claro que estamos juntos nisso. Assim que dizemos, aliás, que esse grupo de pessoas, que parece muito diferente e tem valores culturais bem diferentes, não quer trabalhar tanto quanto você quer trabalhar. E eles não querem trabalhar do mesmo jeito que você quer trabalhar. Eles não têm a mesma escolaridade ou educação que você. E agora você tem que sustentá-los. Nossos cérebros de macaco geralmente não gostam disso. Então, em lugares onde você tem uma sociedade mais homogênea, que é muito pequena, certo, vivendo em poucas cidades, e todo mundo meio que se parece, você tem uma aceitação muito maior do socialismo. Tipo, se você fosse dizer... Se você escolhesse duas cidades específicas, onde tudo é muito parecido nos Estados Unidos, provavelmente daria certo. Mas assim que você tenta expandir isso para um continente inteiro, sabe, fica mais difícil. Fica mais difícil em grande escala. Estamos conduzindo esse experimento em Nova York. Qual sua previsão para lá? Bem, o primeiro problema de todo socialismo é que você precisa extrair riqueza das pessoas produtivas, certo? É assim que funciona. É preciso identificar quem detém a riqueza atualmente. Há dois tipos de pessoas com riqueza. Existem pessoas que, por ganhos improdutivos, por herança ou prêmios, sorte, casamento, divórcio, tiveram ganhos que você pode chamar de ganhos passivos ou ganhos indevidos, certo? Você pode dizer, ok, podemos conseguir parte desse dinheiro, mas é preciso também alcançar muita gente por meio do governo. Assim, você acaba atingindo muitos donos de negócios produtivos e geradores de empregos. Houve um período em que a localização física estava muito ligada à riqueza. Então, prédios físicos, fábricas físicas, cadeias de suprimentos físicas, portos, certo? Nova York foi construída porque era um porto, onde os navios podiam entrar. Havia muitos fatores físicos
que faziam Nova York ser essencial para quem queria fazer parte de seu ecossistema. Estamos percebendo rapidamente que, na era digital, localizações físicas não têm tanta importância. Sabe, a gente realmente não se importa. Um fundo de hedge não liga se está em Dallas, Miami, Nova York ou outro lugar, certo? Podemos mover isso para onde quisermos. Estamos percebendo um desacoplamento da geografia. Então, o primeiro problema que você tem com qualquer forma de socialismo é que se você introduz uma tributação punitiva e pune as pessoas por serem ricas, e você aponta que esta é a casa desse cara, e ele, sabe, ganhou dinheiro demais, e queremos tirar uma parte da casa dele. Aliás, ele emprega 16 mil de nós, que somos os que mais ganham e pagam muitos impostos. Também não gostamos deles. Esses caras se reúnem e perguntam, por que estamos aqui? E é aqui que aparece na tela. Esta é uma história real, como Mondani destaca. Ken Griffith. Sim. Então aqueles, claro, eles sentam lá e ficam pensando, a gente tem ego. Não quero ficar em uma cidade que não me quer aqui. Se acham que ficarão melhor sem mim, então fiquem, sabe? É isso. É meio como um marido e uma esposa, onde a esposa está ganhando todo esse dinheiro e o marido diz, eu não gosto disso. Vou pedir o divórcio. E a esposa responde, tudo bem. Aproveite, certo? Siga a vida sem mim, é isso. E cada um segue seu caminho. O motivo de eu trazer isso é porque você disse que isso poderia funcionar em nível de cidade. O que há em Nova York que não bate com a sua intuição de que isso pode funcionar no nível da cidade? Bem, só digo que as pessoas podem adotar mais a atitude de estamos juntos nisso. Em cidades e comunidades, o comunismo funciona em família. Minha família é comunista, certo? Então, somos 5 juntos e redistribuímos a riqueza, conforme nossos ditadores comunistas acham melhor, certo? Então somos totalmente comunistas. Assim, em nível familiar, eu sou sim. Somos socialistas em nível comunitário. Talvez em um grupo de igreja, e então nos tornamos muito capitalistas quando se trata de grupos maiores, em que não conhecemos todo mundo, e não temos certeza do que os outros estão fazendo, de quanto estão se esforçando e se também estão contribuindo para o grupo. Então o que estou dizendo é que simplesmente é mais difícil de expandir. Deixa eu falar de um jeito bem coloquial, você me diz se faz sentido, então. Eu realmente fico irritado quando as pessoas dizem que isso é uma questão de raça. Pessoas falam em homogêneo e eu me pergunto por que acham que isso tem a ver com homogeneidade. Eu não acho que tenha nada a ver com aparência, acho que tem tudo a ver com valores. Se as pessoas compartilham valores, tipo, estamos todos crescendo juntos, aí eu concordo com isso. Essa pessoa não faz a parte dela. Vou dizer, ei, seu idiota, você não está cumprindo sua função. Vejo você todo dia, aqui é pequeno, eu te conheço. E então a gente compartilha valores culturais, tipo, o Japão tem valores culturais muito intensos, e lá, se você nunca foi a Tóquio, é a coisa mais surreal do universo. Eles não têm lixeiras na rua, então você carrega seu lixo. Lembro de achar isso muito estranho. Se fosse nos Estados Unidos, haveria lixo por todo lado, pois os americanos não têm esse valor. Pensando na Suécia, é uma questão de valores. É uma questão de valores. Basicamente, é algo cultural. Estamos alinhados, valores, estamos alinhados. Queremos ter certos valores. Isso só funciona em uma cultura onde o valor é não pegue se não precisa. Exatamente. E trabalhe o máximo que puder, certo? Na Grã-Bretanha do pós-guerra, todos sabiam que era uma fase de reconstrução do país, certo? E era considerado absolutamente abominável que você recebesse benefícios se não precisasse deles. Pessoas que perderam braços ou pernas diziam, vou dar um jeito de trabalhar. Todos estavam juntos nisso. Hoje, acredito que o gasto com assistência social aqui já supera o imposto de renda somado. Temos centenas de milhares de lares que simplesmente decidiram que é melhor viver de benefícios e não querem trabalhar. E agora temos essa questão de que, culturalmente, é totalmente aceitável viver de benefícios, porque você calculou que estaria melhor assim. Por isso que, para mim, homogeneidade não é a questão. Com certeza, raça não é a questão. Homogeneidade de valores. Mas também, um certo tipo de homogeneidade de valores, porque se você tem homogeneidade de valores sobre pegar o que puder, você está perdido. Mas também vou dizer que não subestime os humanos. Somos primatas. Então, se for algo meio de culto, se apenas pessoas que parecem diferentes também vão, sabe que elas têm isso. A questão é que quando as pessoas se vestem de forma diferente, parecem diferentes e vêm de outro lugar. E não falam a mesma língua, literalmente. Sabe, é aí que isso acontece. E aliás, não estou falando teoricamente, estou falando de fato.
Está desmoronando na Dinamarca, está desmoronando na Suécia por causa disso. Imigração, tipo, é isso mesmo? Milhões de pessoas foram trazidas, certo? Então houve um período em que milhões de pessoas entraram nesses países? Sim. E acabaram formando grupos que não se integram bem. Sim, e isso é uma das coisas que está pressionando esse sistema. Mas aí no Reino Unido há muitos albaneses. É. Isso será um problema para eles mesmo sendo brancos? Bom, ele é. Isso tem sido um problema historicamente, romenos e albaneses e todas essas coisas antes do Brexit. Isso realmente era uma conversa porque eram esses. Esse grupo não consegue se integrar e parece ter valores diferentes dos nossos. Sabe? Então eles não têm aquele sentimento de união. Eles estão aqui. Concordo, mas entendi que você quis dizer que somos como macacos e notamos a diferença de pele. Diferença de roupa, diferença de idioma. Então são todos os marcadores de valores, alinhamento e todas essas coisas. Então você não vai me deixar fugir da questão racial. Acho que temos que abordar isso. Acho que tudo faz parte. Acho que tudo faz parte disso. Quando você vê grupos de pessoas que se integram muito bem, elas têm mais coisas em comum do que diferenças, certo? Então eles simplesmente têm uma linguagem comum, têm um modo de se vestir comum, têm as mesmas normas de cortesia. E isso é interessante. Pode confiar, eu entendo o que você diz. E pode ser porque eu sou americano e cresci sempre cercado de outras nacionalidades. Bem, Vivo em Londres há 20 anos e agora todos são de outros lugares. isso não era verdade. Nem mesmo, digamos, há 25 anos, mas quando você me permitir, eu vou expor a tese. Se acha que é besteira, me ajude a entender, pois sinto pressão para aceitar isso. Não, vai existir um componente racial, precisamos reconhecer. Quero testar com a hipótese americana se isso é mesmo uma questão de valores, pois o resto é confusão. Nos Estados Unidos, você cresce cercado por várias raças diferentes. A menos que você esteja em algum lugar onde, de alguma forma, isso não aconteceu, e ainda assim vocês conseguem se identificar pelos valores americanos compartilhados, como os americanos fazem, você consegue reconhecê-los de longe internacionalmente. Existe um jeito que a gente se comporta, um jeito que a gente fala, um jeito que a gente age. Não existe um padrão único, mas é assim, você realmente consegue identificar um americano. E isso, eu diria, torna muito fácil transcender a questão da cor. E eu sinto que as pessoas estão tão obcecadas em serem antirracistas que acabam tornando isso uma questão de raça. E eu sinto que estou gritando no vazio dizendo, isso é sobre valores, porra. Isso não tem nada a ver com raça. Eu concordo com você. E tem mais uma coisa. Isso não importa no capitalismo, pois nele você faz trocas voluntárias com quem quiser, certo? O que estou descrevendo é que quando você vai totalmente para o socialismo, e é assim. Estamos todos juntos nisso, e vamos juntar nossos recursos e dividir nossos recursos. Essas situações ficam mais problemáticas quando começamos a desconfiar e questionar. Você está trabalhando tanto quanto eu? É só isso que estou dizendo, que o socialismo faz as pessoas ficarem muito desconfiadas do que os outros estão fazendo, certo? Então pense no trabalho em grupo na universidade. Se for assim, vamos juntar 7 ou 8 de vocês e todos vão receber a mesma nota. De repente, aquele cara está por aí bebendo, em vez de estudar e trabalhar no projeto em grupo. Agora estamos irritados. Porque, espera aí, por que eu estou garantindo a sua nota, né? Se você ampliar isso, a beleza do capitalismo é ser o sistema mais moral, pois ninguém se importa com isso. Quanto mais capitalismo, mais paz há entre nações e pessoas, pois o acordo é simples. Você precisa ter valor para mim, para que eu possa negociar com você. E eu preciso ter valor para você, para que você queira negociar comigo. E nós podemos parecer diferentes, podemos soar diferentes. Você pode fazer as coisas do seu jeito, eu posso fazer as coisas do meu jeito. O que você quiser fazer está bem, pois tudo se baseia na troca voluntária, que é um grande nivelador, permitindo que cada um seja como quiser. Mas no fim das contas, se você quiser ter sucesso, vai ter que ter valor para outra pessoa. Faça isso, da maneira que você quiser ou não. Tudo bem. Então me dê a análise final sobre os países nórdicos, porque o nosso tempo juntos é para chegarmos a uma solução que vamos apresentar. Certo, então eu quero saber se podemos simplesmente escolher a Noruega ou podemos escolher a Suécia, Dinamarca, tanto faz. Bem, aqui está o que você precisa aceitar. Se quiser adotar o modelo nórdico, você precisa aceitar isso. Isso não é redistribuição dos ricos para os pobres. Isso é redistribuição ao longo da sua vida. Ok, então isso é universal, universalizado, não só na Suécia? É assim que eles pensam sobre o modelo nórdico. Que é, vamos ter impostos bem altos. Assim, quando você é jovem e quando envelhece,
será cuidado pelo Estado. Mas não é um esquema de pirâmide. Você vai pagar muito, mas vamos te dar muito no final. É isso mesmo. Ou será que é? Você vai pagar muito agora, mas vai receber o mesmo que todo mundo quando ficar velho? Só para você saber. Na verdade, eu realmente não sei a resposta para isso. Só para você saber, a desigualdade de riqueza nos países nórdicos é astronômica. Eles têm de sobra... Do que revela a classificação do coeficiente de Gini? É tipo 0,4 ou algo assim, onde... Jesus, isso é tipo a China. É... Tem certeza disso? Bem, Vamos dar uma olhada nisso. verifique e coloque na tela. Mas vou dizer, bilionários e milionários per capita. Desigualdade de riqueza, certo? A porcentagem possuída pelo 1% mais rico, a porcentagem possuída pelos 10% mais ricos, certo? A riqueza é astronômica. A desigualdade de riqueza é astronômica. Eles não são. Quando tentaram taxar a riqueza, os ricos saíram do país, prejudicando-o, e então pararam ao tentar adotar o socialismo. O imposto corporativo deles é inferior ao dos Estados Unidos. Eles têm. Eles basicamente têm dois sistemas. Se você quiser ser um, vamos imaginar isso. Vamos imaginar que existe um quadrante, certo? E você tem pessoas que adoram correr riscos, certo? E eles gostam de assumir riscos. E você tem pessoas que adoram trabalhar duro. Agora, empreendedores são trabalhadores que assumem riscos. E se você é um trabalhador que assume riscos, os países nórdicos são ótimos para você, certo? Eles adoram impostos baixos para empresas, certo? Todo tipo de apoio, ajuda e pessoas educadas, esse tipo de coisa. Trabalhador que assume riscos, você está nessa categoria, você está nesse quadrante, nós vamos cuidar de você. Você é um criador de riqueza, certo? Trabalhador, mas não gosta de riscos. Certo, você é um trabalhador, será taxado mais quando ganhar muito e receberá mais quando ganhar menos. Então é isso que fazem para essa categoria. Você gosta de correr riscos, mas não é um grande trabalhador. Ok, você é um investidor, certo? Classe investidora, você é um financista, certo? Vamos te taxar de outro jeito devido ao baixo risco e pouco esforço. Você é um pé no saco, né? Você é um socialista, certo? Então, ok, vamos tentar te manter o mais quieto possível e impedir que você atrapalhe todo mundo. Lá se foi a sessão de comentários, pegando fogo com essa. Beleza? Então é meio que verdade, aliás. É. Veja os socialistas, não gostam de trabalho duro nem de correr riscos. Agora querem ir para a universidade e se formar em peidos de borboleta, que é um bom diploma. Daniel, isso vai me servir bem, eu vou ter, sabe, a gente vai chegar na questão do ressentimento, então acho que isso é uma parte importante. Mas primeiro então, para entendermos em quem podemos nos espelhar, como encontramos uma saída para isso. Você nos ajudou a ter uma visão diferente do que realmente é o modelo nórdico. Não é um modelo socialista, mas outro tipo de redistribuição. Ocorre ao longo do tempo, não dos ricos para os pobres. Sim. Foi nisso que deu sim. Garantindo que não nos envolvamos naquela gigantesca burocracia que só serve para taxar as pessoas até a morte, agindo como se o seu dinheiro fosse secretamente dinheiro do governo. Então isso faz sentido. Mas essa é a solução? Ou você está olhando para eles e pensando, vocês são tão vulneráveis, seja a imigração ou sei lá o quê, que esse não é um bom modelo? Ou você pensa, achamos o que queríamos? Se você conseguir fazer funcionar, isso depende de competência. Os nórdicos administram muito bem seus sistemas, saúde e afins. Uma ótima regra que todos os empreendedores e investidores costumam seguir é apostar ainda mais nos vencedores e reduzir os prejuízos, apoiar a competência e deixar a incompetência de lado, certo? Então pense só na sua equipe de vendas, certo? Você quer investir totalmente nos seus melhores vendedores e dar a eles os melhores leads, o maior número de leads. Você quer dizer que os 30% piores da equipe de vendas não têm bom desempenho e precisarão sair. Assim, a incompetência é deixada de lado e a competência é recompensada. A questão do modelo nórdico é que eles conseguiram, por algum motivo, criar uma cultura de competência dentro das instituições governamentais deles que a maioria dos lugares não tem. O mesmo acontece com a Suíça, com Dubai, com Singapura, certo? Então, na verdade, você acaba tendo competência no governo. Um dos maiores problemas que você precisa resolver, se quiser adotar esse modelo, é que não adianta simplesmente jogar recursos no governo se não houver competência dentro do governo, certo? Então eu me sinto atacado agora. Bem, quero dizer, nos Estados Unidos, há partes do governo que são incrivelmente competentes. Sério? Certo, os Navy SEALs. Ok, claro. Ok. Quer outra pessoa além de um Navy SEAL? Não, mas eu quero que eles distribuam meu dinheiro? Não, eu não gostaria. Mas se você dissesse, se houvesse uma parte do governo tão competente quanto os Navy SEALs, deveríamos dar mais recursos para eles, por que não?
Seja o que for que estejam fazendo, se conseguirem. Na Califórnia, se você pedir 8 bilhões para construir uma ferrovia incrível, 6, 7, 8 anos depois, gastamos 20 bilhões sem construir uma milha de ferrovia. Então não adianta insistir na incompetência, certo? Você diz, ok, precisamos encontrar um jeito diferente, porque não dá para simplesmente continuar colocando dinheiro num projeto ruim. Então sim, é ótimo que o modelo nórdico pareça estar funcionando na Suíça. E a Suíça não é socialista. A Suíça tem um governo muito pequeno, mas os recursos e a competência precisam andar juntos. Você não pode simplesmente jogar mais dinheiro em algo e esperar que isso gere competência. Sim, você pode investir mais dinheiro se esse dinheiro vier acompanhado de competência. Ótimo! Certo, então vou tentar fazer uma avaliação para ver se estou entendendo você corretamente. Então, os modelos nórdicos, historicamente, nós temos um problema de imigração chegando, que vou deixar de lado por um segundo, ou um problema de imigração que já chegou, mas o que fez com que eles ganhassem essa reputação foi serem pequenos. Primeiro de tudo, acho que a Noruega tem 11 milhões de pessoas. Ou a Suécia, desculpe. 5 milhões ou algo assim. Ou eles têm entre 5 e 15 milhões de pessoas. Então são pequenos. E todos se concentram em algumas poucas cidades. Quando digo homogêneo, não há grande diferença entre o pessoal da cidade e do campo nesses países, certo? Eles basicamente vivem vidas muito parecidas. Esse é outro aspecto dessa homogeneidade. É tipo, sabe, não tem... Eles estão geograficamente próximos. Eles vivem em algumas cidades, a maioria está em poucas cidades. Tipo, isso faz parte do que faz isso funcionar. Certo. Eu me reconheço em você e você em mim. Compartilhamos valores e cobramos um ao outro. Sua vida é parecida com a minha. Você está se esforçando tanto quanto eu. Sabe, todas essas coisas. A competência é das mais importantes. Certo. Então, é um daqueles casos, é um bom modelo, mas definitivamente não vai escalar, não vai funcionar para todo mundo. Você teria que ter as coisas que você acabou de nos mostrar se quiser fazer isso funcionar. Se você tem um país grande, e eu pesquisei isso, não existe nenhum país com mais de 100 milhões de pessoas que tenha baixa desigualdade de riqueza, alto crescimento e... mais de 100 milhões. Então, esses eram os dados. Você simplesmente não consegue uma política distributiva socialista que funcione bem se começar a escalar para mais de 100 milhões. Pessoas, também deveríamos falar do elefante na sala. Há outros elefantes na sala. Que é, quando alguém fala sobre capitalismo versus socialismo, tipo, não, é um espantalho sugerir que os capitalistas acham que não deveria haver governo, nem serviços, nem redes de proteção, nada disso. Sabe, existe o laissez-faire, um nível maluco de capitalismo anarquista, que seria como um governo com menos de 15% do PIB ou menos de 20% do PIB. Existe o capitalismo dentro da faixa normal, onde o governo representa cerca de 20% a 35% do PIB, certo? Algo em torno de 1/5 a 1/3. Esses são a maioria dos países que funcionam. Depois, entramos em um estado socialista, quando cerca de 40% a 60% da economia é composta pelo governo. Então você chega, sabe, a uma espécie de socialismo de 60% a 80% e comunismo de 70% até 100%. Então é meio que uma escala gradual. Qual é o tamanho do Estado? Tipo, não estamos falando de algo binário aqui. Como se um capitalista não acreditasse em nenhuma rede de proteção social, nenhum papel do governo ou nada desse tipo. Eu não estou nesse grupo. Tipo, eu não sou assim. Eu realmente acho insano que os Estados Unidos não tenham um serviço de ambulância normal que não te deixe falido. Certo. Ainda é verdade que, em certas regiões dos Estados Unidos, chamar uma ambulância pode custar milhares de dólares. As pessoas não entendem o que realmente são os Estados Unidos. Então, se você está sem dinheiro e não pode pagar, o hospital simplesmente vai anular essa dívida. Se você tem seguro, eles arrancam uma fortuna da seguradora. Se você disser, precisei ir de ambulância, mas não tenho seguro, eles respondem, ok, $600. Se você fala, na verdade, tenho seguro, mudam a postura. Eles dizem, são $6.000, e você responde, não posso pagar só os 600? Concordo. Isso é insano. Isso é insano. Eu concordo totalmente com você. Não é o que as pessoas pensam. Não é que não temos assistência médica, é que temos um sistema completamente corrupto, quebrado, que foi totalmente capturado. E eu nem vou entrar nisso porque vou desviar a conversa se começar a falar sobre isso. Mas, na verdade, a maioria não defende isso.
A maioria dos capitalistas não afirma que o sistema de saúde americano é o melhor do mundo. Eu, pessoalmente, prefiro muito mais a ideia de que se eu chamar uma ambulância, é um serviço administrado pelo governo que vem, me busca e me leva para um hospital. Isso é algo financiado pelos contribuintes, porque eu presumo que ninguém chama uma ambulância a menos que realmente precise de uma. O trabalho dela é prestar os primeiros socorros e te levar ao hospital. Bem, as pessoas chamam uma ambulância pelos motivos mais idiotas do mundo se não houver esse tipo de sistema de valores. Isso é uma coisa que a gente não faz. Sem dúvida, parte do problema dos Estados Unidos é que nossos sistemas são muito fáceis de privatizar. Isso, tudo se resume a valores. Certo, podemos falar disso daqui a pouco. Mas então, primeiro, quando você olha para o mundo e vê, temos um sistema quebrado. Porque ele não está cuidando das pessoas, porque temos essa economia em formato de K que está empurrando as pessoas para uma situação em que elas não conseguem mais arcar com o custo dos bens. E assim, elas estão efetivamente ficando mais pobres a cada dia. Os modelos de redistribuição atuais não funcionam. É necessário um governo muito competente e valores e estilos de vida homogêneos. E os lugares onde tudo está começando a desmoronar são, se olharmos para o Reino Unido, já que estamos aqui, me explique exatamente o que está desmoronando se não vamos conseguir importar o modelo dos países nórdicos, presumivelmente, por causa da diversidade. E nós temos, eu não estou? Sim, eu não estou criticando a diversidade. Só estou dizendo que você precisa de alinhamento de valores. Não quero que isso seja o assunto que todo mundo fique obcecado nos comentários. Eu só estava simplesmente dizendo que, com o socialismo, você começa a pensar: será que todo mundo está trabalhando tão duro quanto eu? Todo mundo está trabalhando tão duro quanto eu? Isso tende a ser assim. E aí, com mais socialismo, você acaba tendo mais agressividade entre grupos, entre rivais tribais, seja lá como você queira traçar essas linhas. Com certeza. Certo? Então qualquer pessoa que os outros possam apontar como alguém que não está trabalhando tão duro quanto eu, se todos nós estamos juntos nisso, você acaba tendo tensões. No capitalismo, apenas trocamos, é pegar ou largar. E nesse caso, eu quis dizer diversidade de estilo de vida. Eu quis dizer diversidade de valores. E assim por diante. Vou explicar o que acho que causa o formato em K, certo? Sei que você quer comentar, mas deixa eu expor minha tese primeiro. Existe o problema de imprimir dinheiro, desvalorizar a moeda e causar inflação. Isso é uma parte enorme disso. Além disso, há a questão da tecnologia. E tecnologia, se você simplesmente... Vamos imaginar que você tem uma ilha, e nessa ilha você tem alguns grupos diferentes de pessoas, e todo mundo está tentando sobreviver na ilha, e você vai até um grupo de pessoas na ilha e diz: aqui estão os canivetes suíços, certo? Vocês todos têm canivetes suíços e isqueiros, certo? Assim vocês podem facilmente fazer uma fogueira. Vocês podem facilmente afiar gravetos, certo? Vocês têm essa pequena vantagem tecnológica. Alguns meses depois, sabemos qual lado da ilha vai se sair incrivelmente B em comparação com o outro lado da ilha. Esse lado da ilha pode ter dominado o outro lado da ilha apenas por ter uma pequena vantagem tecnológica. A história está cheia de pequenas vantagens tecnológicas levando à dominação global. Por exemplo, os britânicos dominaram o mundo porque tinham armas, aço, barcos e pequenas vantagens tecnológicas. E então, o Reino Unido tinha 25% da população mundial vivendo sob o Império Britânico, e nós dominamos lugares como a Índia e até continentes porque tínhamos uma pequena vantagem tecnológica. Eu sinto que, tendo ouvido algumas coisas suas, mas não tudo, mas sinto que você ignora o papel que essa pequena vantagem tecnológica realmente desempenha. Estamos introduzindo uma tecnologia de uso geral. Ao falar sobre grandes tendências, é preciso pensar em décadas. Basta pegar algo tão simples como redes sociais ou computação em nuvem. É como se fôssemos dar para algumas pessoas as redes sociais que vão distraí-las e fazê-las fazer coisas bobas, coisas improdutivas. E a mesma tecnologia vai fazer algumas pessoas venderem tipo $1 bilhão em batom para seus seguidores e ganharem muito dinheiro com uma equipe de 10 pessoas, certo? Hailey Bieber. E é como se essa mesma tecnologia poderosa, nas mãos de algumas pessoas, fosse fazê-las explodir de sucesso, enquanto outras vão ficar totalmente distraídas com a vida. Só para confirmar, você quer dizer que isso é uma diferença tecnológica? Sim. Basicamente, como a bicicleta na corrida que mencionamos antes, se você tem a vantagem da tecnologia, se sabe como andar de bicicleta, então você vence a corrida todas as vezes.
E o que estamos vendo no momento é que parte da economia em cá é que algumas pessoas realmente sabem como usar a tecnologia. Você é um exemplo disso. Você está administrando este canal no YouTube, ganhando dinheiro de uma forma que nossos avós jamais poderiam imaginar, usando essa nova tecnologia. Eu não tenho certeza sobre a Quest, se vocês estão no varejo de e-commerce e, vocês vendiam muito da Quest Online. Começamos assim e depois chegou a 100%. Sim, mas sim, no final das contas, Mas naquela época, você era uma empresa bastante tecnológica. Sim. E provavelmente você era mais tecnológica do que seus concorrentes e do que seus pares. Como todos aqueles, os negócios tradicionais que já estavam no mercado. Você provavelmente era mais eficiente, enxuto e implementava tecnologia mais rápido que os outros. E portanto você entra e vence a corrida. Então, desde os anos 70 e 80, tivemos computadores pessoais, internet, computação em nuvem, redes sociais e agora IA. Essas bicicletas foram chamadas por Steve Jobs de bicicletas para a mente. Essas bicicletas da mente, essas tecnologias de uso geral, certas pessoas descobrem como usá-las de forma produtiva e elas aceleram. E a maioria das pessoas se distrai com essas tecnologias. Elas não são apenas neutralizadas por elas, mas acabam sendo prejudicadas por elas. A vida delas piora porque passam vendo vídeos curtos sem parar e ficam nas redes sociais consumindo conteúdo quando deveriam trabalhar. Certo? Então essa tecnologia é como uma cunha que empurra algumas pessoas para baixo e outras para cima. E o impacto disso ao longo de décadas está criando uma economia de duas camadas, uma economia de duas velocidades. e me diga que porcentagem disso você atribui à economia em formato de K. Acredito que isso está ali no mesmo nível dos efeitos deflacionários da impressão de dinheiro. Porcentagem, por favor. Vamos lá, vamos dividir em um terço, um terço, um terço, certo? Então digamos que um terço é a impressão de dinheiro, um terço é tecnologia. E um terço é que a quantidade de riqueza na sociedade permitiu que as pessoas tomassem decisões estúpidas e improdutivas com suas vidas, sem perceber que estão fazendo escolhas burras e improdutivas com suas vidas. Então deixa eu explicar isso. Quando você tem um jovem que deveria ser eletricista, porque a economia precisa de mais eletricistas. E você tem um jovem que deveria ser encanador. E que deveria estar construindo casas, deveria ser enfermeiro e deveria estar fazendo algo de que a economia quer e precisa. Mas por causa de distorções de preços, distorções de mercado, bolhas criadas pelo governo, essa pessoa consegue fazer cursos inúteis. Certo? É como se eu dissesse: vou estudar os hábitos de peido das borboletas esta semana e fazer doutorado nisso. E elas conseguem usar seu tempo e recursos de maneiras improdutivas, enquanto acumulam enormes dívidas nesse processo. E se isso acontece em massa, você também tem um grande investimento em comportamento improdutivo. Um grande volume de investimento improdutivo. O segredo do investimento é que você precisa investir em produtividade. Você tem que investir em ganhos de produtividade. É como o velho ditado: se o governo paga uma pessoa para cavar um buraco e paga outra para tapar o buraco, tecnicamente, eles criaram $200 de crescimento do PIB na economia. Mas isso não é um investimento produtivo. Como você definiria produtividade? Produtividade é fazer a humanidade avançar, atendendo desejos e necessidades reais pelos quais as pessoas realmente querem pagar, melhorando a vida, tornando-a mais barata e rápida. Por que alguém pagaria por algo que não quer? Porque os governos podem criar distorções no mercado. Eles podem, por exemplo, conceder empréstimos a jovens de 18 anos para que estudem na universidade o que desejarem. A redistribuição de riqueza pelo governo é a única forma de a abundância causar problemas ou há outras maneiras? Sempre que o dinheiro é transferido sem envolver uma troca voluntária, sem envolver um comprador e um vendedor tomando decisões racionais para melhorar suas vidas ou seus negócios, você acaba tendo distorções no mercado. As distorções de mercado acabam recompensando a baixa produtividade, certo? Exemplo clássico: cavar um buraco e depois preenchê-lo. Você paga $100 para cada tarefa, soma $200 ao PIB, mas nada realmente acontece. E no fim das contas, isso não precisava ter acontecido. Ninguém estava pedindo para que isso acontecesse. Isso foi apenas uma bolha de distorção fictícia que foi criada. Então eu diria que existe um problema em 3 partes. A tecnologia está criando vencedores e perdedores.
O governo está corroendo o valor do dinheiro constantemente, 6%, 7% ao ano, em alguns casos, e isso se acumula. E então estamos alocando pessoas e capital em investimentos realmente horríveis e improdutivos na economia. Certo? Tudo faz sentido, muito claro. Estou chocado que você chame o terceiro ponto de algo tecnológico. Então, essa parte eu diria que é cultura e intelecto. Eu não acho que seja correto, todo mundo tem acesso à mesma tecnologia. Você está apenas dizendo que algumas pessoas usam mal? E eu diria, ok, acho que esse é um argumento muito forte, mas para mim isso volta para a cultura. É o motivo pelo qual você tem diferentes subgrupos étnicos que vão se sair bem e outros vão se sair mal, mesmo que, ao olhar para eles, pareçam exatamente iguais. Assim, qualquer racismo que enfrentam é neutralizado. Também envolve treinamento de habilidades. Ao criarmos essas habilidades e o sistema escolar para a era industrial, capacitamos pessoas para atuar nesse contexto, o que levou ao aumento dos preços. Quando olho para o seu celular, vejo um estúdio no seu bolso. Vejo a capacidade de comunicar valor para o mundo, de construir um público, vender coisas, comprar coisas e, você sabe, um supercomputador. Muitos veem isso só como um dispositivo de consumo, mas não têm habilidade para entender o que o impulsiona. Isso vem da educação? Sim, estou dizendo que é o sistema educacional. Por isso há essa disparidade. Sim, você está dizendo que pessoas ricas, obviamente não é perfeito, mas pessoas ricas recebem uma educação melhor do que pessoas pobres? O que estou dizendo é que, quando uma nova tecnologia é introduzida, há um período inicial em que os primeiros a adotar e as pessoas que adquirem as habilidades necessárias para aproveitar essa tecnologia obtêm ganhos iniciais. Por exemplo, os britânicos não dominam mais o mundo pelo aço, armas e navios, pois todos já aprenderam a produzi-los. Sabe, todas aquelas coisas que os britânicos... Sabe, nós não mandamos mais nos outros só porque temos teares mecânicos, mas por um tempo mandamos, sim, por causa dos teares mecânicos. Agora que os teares mecânicos se popularizaram, isso deixou de ser uma vantagem competitiva. Mas por um breve período de tempo, aqueles que sabe, o salão de beleza que usa IA vai superar o salão de beleza que não usa IA por um breve período de tempo. Todos vão usar IA ao entender seu funcionamento, mas isso se distribui de forma desigual ao longo do tempo. A pausa de Engels foi um descompasso temporal entre algumas pessoas descobrindo como a economia e a tecnologia da Revolução Industrial funcionavam e muitas pessoas dizendo: "Ei, espera um segundo, eu sou um fazendeiro, eu sei como plantar sementes e colher as safras." Eu sei como, você sabe, trabalhar com um arado. Como assim eu preciso ir lá? Sei ser bom alfaiate, costurar e passar linha. Agora uma máquina de costura faz isso de graça? Então, no fim das contas, existe um atraso entre uma nova tecnologia ser introduzida, os primeiros a adotarem terem uma grande vantagem, e então, de repente, todo mundo saber como usar e todo mundo passar a usar. Esse atraso geralmente era de 50 anos, mas com a tecnologia pode ser de 20 anos. Mas existe um atraso em que os primeiros a adotar são recompensados de forma desproporcional e os retardatários continuam ficando para trás. Certo. Você diz que isso explica cerca de 1/3 do motivo de as pessoas ficarem para trás. Entendo o motivo. Por isso, considero importante explicarmos que ainda pode haver diferença na forma como falamos da economia em cá. Porque isso realmente explica por que existe uma diferença entre as pessoas que avançam rapidamente com a tecnologia e as pessoas que não avançam. Na minha opinião, isso não explica por que essas pessoas estão ficando para trás em relação ao custo médio das coisas, o que eu considero ser 98% do que realmente importa. Os 2% reagem como macacos irritados porque você conseguiu algo bom. Vou te dar um pepino. Sim, deixa eu te explicar. O mecanismo é que o dinheiro se move em direção ao que é difícil e escasso, e se afasta do que é fácil e comum. Quando alguém tem habilidades matemáticas excepcionais, é chamado de calculadora e contratado por grandes empresas para fazer cálculos. Mas com o surgimento da calculadora real, ninguém mais paga por calculadoras humanas. Antes havia um setor de datilografia, onde entregávamos anotações manuscritas para datilógrafos, mas com o tempo todos aprenderam a digitar, e essas salas deixaram de ser necessárias. Então o que está acontecendo com a tecnologia é que ela está, em parte, acelerando aqueles que sabem usá-la.
mas também está desvalorizando as habilidades daqueles que acham que têm algo de valor para oferecer. A economia, em grande parte, está automatizada. Então, aqui no Reino Unido, costumávamos ter motoristas de táxi ganhando muito bem. Tipo, entre os 10 a 20% com maior renda, como o quartil superior ou o quintil superior, os motoristas de táxi estavam lá. Saber se locomover por Londres recebia um nome próprio, The Knowledge. Quem o tinha podia ser taxista dos táxis pretos, um trabalho valorizado e difícil. E era basicamente uma forma de alguém da classe trabalhadora ganhar muito dinheiro como profissão. Mas aí surge o GPS e de repente aparece o Uber e alguém no seu primeiro dia em Londres pode se tornar um motorista de Uber sem precisar falar inglês ou conhecer as ruas de Londres. Basicamente, se você sabe dirigir um carro, se tem uma carteira de motorista, agora você pode ter o conhecimento e isso já não é mais algo valioso. Então você está dizendo que um taxista dos táxis pretos ganhava, em termos nominais, mais do que um motorista de Uber ou só em termos reais? Um motorista de táxi em Londres estava entre os 20% de empregos com maior renda. Então, até a chegada da tecnologia de GPS e até a chegada do Uber e todas essas coisas, um taxista dos táxis pretos basicamente estava nadando em dinheiro, indo muito, muito bem, certo? Então, deixe-me colocar a pergunta de forma mais abstrata. Você está dizendo que, se eu olhar para o trabalhador médio, ele está ganhando nominalmente, ou seja, o número seria o mesmo. Vamos deixar o valor real de lado, ou seja, o ajustado pela inflação, e falar só em termos nominais. Você diz que o valor nominal em dólares está caindo? Provavelmente o valor nominal também está diminuindo para os taxistas dos táxis pretos. Esqueça os taxistas dos táxis pretos, porque para mim é como se a tecnologia apenas mudasse as coisas de lugar. Ok, se o número é o mesmo, mas o poder de compra é menor. Então você está falando de um problema de inflação, certo? Mas também, se o valor do trabalho não é mais escasso, certo? Se esse tipo de trabalho se tornou comum e fácil de substituir, certo? Porque pense no que a tecnologia tem que fazer. O que eu estou tentando realmente chegar à essência do que você está dizendo. Então, se você está dizendo que nós, na economia de bicos, as pessoas estão simplesmente ganhando menos dinheiro e não que os preços estão subindo, isso é um problema agravante. Mas a realidade é que, mesmo se não houvesse inflação, ainda assim as pessoas continuariam caindo cada vez mais na escala econômica. Na era industrial. Mas é isso que você está dizendo? Durante a pausa de Engels, sim. Um alfaiate, um bom alfaiate, perdeu seu valor econômico por causa das máquinas de costura. Sim. Mas eu não me importo com isso porque é completamente irrelevante. Esse cara vai ser destruído. Uma taxa melhor. Isso. O valor das suas habilidades foi corroído pela tecnologia porque a tecnologia simplifica, terceiriza e automatiza. Sim, mas considerando as médias, o mundo está bem melhor. O que quero entender é se você diz que estamos em uma transição em que a tecnologia destruiu economicamente tanta gente que o problema não é inflação, mas sim tecnológico, como entendi que você está dizendo. Parte disso é um problema de tecnologia, mas especificamente eu conseguiria perceber nos dados que agora há muito mais pessoas com empregos de baixa remuneração. O que estou dizendo é que muitas pessoas, deixa eu te dar um exemplo da vida real. Alguém da minha família foi jornalista, um trabalho muito bem pago. Ela só precisava escrever 2 matérias por semana, de 500 a 1000 palavras 2 vezes por semana. E tinha um editor cujo trabalho era editar essas matérias e um fotógrafo cujo trabalho era sair, tirar fotos e revelar os filmes para essas matérias. Tudo isso era muito... Eu cresci em uma família onde havia um jornalista, nós tínhamos um jornal local. Centenas de pessoas trabalhavam no jornal local. Fotógrafos revelando filmes no laboratório escuro, jornalistas saindo para entrevistar pessoas cara a cara. Tudo isso era algo real, certo? Infelizmente, esse trabalho é muito difícil argumentar que alguém deveria receber um salário profissional basicamente para escrever 2 blogs por semana e tirar uma foto que eu mesmo poderia tirar com meu celular, certo? Então, no fim das contas, você pode se enganar dizendo: "Ei, eu tenho essas habilidades e experiências incrivelmente valiosas. E eu deveria receber muito dinheiro porque sempre foi assim comigo." Ou você pode dizer: "Me desculpe, mas a tecnologia agora permite que qualquer um escreva uma matéria, publique uma matéria, tire uma foto, distribua uma foto, revele uma foto. Tudo isso está no seu bolso, no seu celular." Muitas pessoas fazem isso como um extra, de graça, publicando conteúdo o tempo todo, além de tudo o que já fazem.
isso já não é mais um emprego. Isso já não é mais um trabalho valorizado. Ok, então o que eu entendi do que você está dizendo é o seguinte, por favor, me corrija se eu estiver errado. Que quando essas tecnologias entram em cena, seja a Revolução Industrial, a grande internetização, não importa, é a mesma ideia, que os empregos perdem valor. Se eles não se adaptarem a isso, se não mudarem, sim, esses empregos simplesmente não têm mais tanto valor. Agora você colocou uma ressalva no início. Muitos não querem se adaptar. Sim, ok. Então, acho importante a gente destrinchar isso. O que eu diria é que a história mostra pra gente, sem hesitação, sem ficar em cima do muro, seja lá o que for. As pessoas entendem o que eu quero dizer, espero. Quando surge uma nova tecnologia, qualquer pessoa acima dos 35 anos está perdida. Isso simplesmente vai acabar com elas. A maioria delas não vai conseguir se adaptar. E isso é real e é brutal. Passar por essas transições é muito difícil. Mas a tecnologia traz mais empregos, novos empregos. E do ponto de vista do PIB, estamos em uma situação melhor. Então eu olho para isso e digo, sim, a internet mudou as coisas de forma tão profunda e existe uma porcentagem de pessoas. Por isso, a expectativa de vida nos Estados Unidos está caindo, principalmente devido a mortes por desespero entre homens. E há homens suficientes morrendo de desespero que você consegue ver isso na expectativa de vida geral. Mas o PIB continua subindo. As pessoas simplesmente mudaram para outros empregos. Os jovens que estão entrando no mercado de trabalho não estão dizendo, não consigo encontrar emprego. Eles estão encontrando empregos. São empregos diferentes. Eles podem ser youtubers e estão ganhando muito mais dinheiro fazendo, na prática, jornalismo. Então, o que estou dizendo é que esse é um fenômeno muito diferente, onde a internet criou muito mais empregos do que existiam antes. Então, de forma alguma, estou tentando contradizer o seu ponto muito astuto de que haverá uma grande quantidade de empregos antigos que simplesmente deixarão de ser relevantes. Para essa pessoa, isso é uma tragédia. Por isso, aprenda a programar virou ofensa e as pessoas passaram a agir estranhamente. A verdade é que a nova geração aprende a programar e mais empregos são criados. Então eu diria, e claro, se você souber ou se alguém nos comentários souber, se houver dados que provem que estou errado, eu adoraria ver. Mas se você desconsiderasse completamente a inflação, não veria que a tecnologia diminuiu a capacidade da pessoa comum de ganhar a vida. Elas se adaptaram, surgiram novos empregos, com certeza, mas tem sido um saldo econômico positivo. O problema é economicamente, mas economia trata de agregados e de médias. Mas o problema com a tecnologia, especialmente no curto prazo, e quando eu digo curto prazo, em nível econômico, estamos falando de décadas, é que um grupo menor de pessoas ganha muito mais. Então você pode dizer, não existem mais 10 jornalistas ganhando 50 mil cada um, mas tem um youtuber ganhando 500 mil. Então você acha que realmente isso está concentrado? Você acha que os dados confirmariam isso? Que há menos youtubers ganhando tanto quanto um jornalista? Com a tecnologia digital, a distribuição não é uniforme nem segue uma curva normal. É muito mais uma lei de potência. Então, por exemplo, você pode pegar estatísticas de namoro, 5% das pessoas conseguem 50% dos encontros. É isso. Na Amazon, os principais vendedores conseguem 50% de todas as vendas. Então, qualquer coisa digital segue uma distribuição de lei de potência, não uma distribuição em curva de sino. A distribuição em curva de sino foi típica do final da Revolução Industrial, por estar distribuída geograficamente e sujeita a limitações geográficas, exigindo que as fábricas nivelassem os salários dos trabalhadores, além de outras mudanças que surgiram ao longo de 100 anos. Mas as tecnologias em estágio inicial seguem distribuições de lei de potência, não curvas de sino. Então você ainda acha que a internet está nesse estágio? Com o IA, claro, chegaremos lá logo. Mas é isso que estou deixando escapar? Bem, está nos dados. Nos dados que eu vi, um dos motivos pelos quais temos uma classe média em declínio é que, na verdade, temos uma classe rica cada vez maior. Baseado na tecnologia. Bem, sim. Se você conversar com qualquer pessoa que está indo muito bem, não é como se ela dissesse, eu ignoro a tecnologia. Eles usam bastante a tecnologia a seu favor. Eles se apoiam em mídia, finanças, dados ou sistemas de TI. E esse número está diminuindo. Não, são os ricos. Há um número crescente de pessoas muito ricas, certo? Parte do motivo pelo qual temos uma classe média encolhendo é porque muitas pessoas estão ascendendo economicamente, certo?
Isso é refletido nos dados. Também temos pessoas perdendo posição econômica, mas na verdade temos um número desproporcional de pessoas ascendendo economicamente. Elas também estão aproveitando essa curva ascendente da tecnologia. E você acha que isso vai se equilibrar com o tempo? Ou no nível individual, como você disse, há uma perda catastrófica. Tipo, eu era agente de viagens, eu adorava levar pessoas para viagens ao redor do mundo. Eu adorava organizar viagens das pessoas para Milão e para Sabe França. E era tão bom ser agente de viagens. Agora tudo é automatizado e online. As pessoas só acessam um site e fazem isso. No nível individual, a função econômica foi substituída. O dinheiro mudou de mãos, mas para ela foi a perda do emprego dos sonhos que amava há décadas. Certo. Essa parte eu realmente entendo, estou totalmente com você. O que eu quero entender é que você fez uma crítica a mim, e eu quero ver se isso realmente é algo que estou deixando passar, porque é totalmente possível que isso seja algo enorme que estou deixando passar. Então, o que eu entendo que você está dizendo é a distribuição de lei de potência com a tecnologia, vamos chamar de internet, porque eu acho que ainda não sentimos isso o suficiente na IA. Mas a distribuição de lei de potência das pessoas que conseguem adotar tecnologia com sucesso é tão profunda. Isso contribui para a divisão entre os tecnicamente ricos e os que passam por dificuldades. É a capacidade de continuar monetizando seu conjunto de habilidades em um mundo cada vez mais digital? Sim. Uau. Ok. Então você está dizendo que se eu fizer a pesquisa lá, vou ver isso nos dados, eu acho. Veja, eu acho que você vai ver isso. E eu acho que ali também. Eu também acho que, com o tempo, isso começa a voltar a ser uma curva normal, à medida que atingimos a adoção em massa da tecnologia e desde que você não introduza outra nova tecnologia. Uau! Aí, Infelizmente. Bem, o que tivemos foi essa evolução contínua. Internet, computador pessoal, telefone, nuvem, redes sociais, IA. Acabamos de ter um boom. Boom, 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 boom. Certo? Então, curva normal, desculpe. Lei de potência, lei de potência, lei de potência, lei de potência. Geralmente, uma geração fica para trás. Como você mencionou, pessoas mais velhas costumam ser mais relutantes e presas aos seus hábitos. E então surge uma nova geração e você tem uma lei de potência nessa nova geração que são os primeiros a adotar. Com o tempo, isso se torna comum e amplamente aceito como melhores práticas. Todos passam a conhecê-las, o sistema escolar se adapta e o treinamento e as habilidades são amplamente adotados. Isso já não oferece mais vantagem extraordinária. Com a introdução do capitalismo, os primeiros a adotá-lo tiveram um boom incrível de prosperidade e riqueza. Então vemos isso nos Estados Unidos. Vemos isso, sabe, na Grã-Bretanha, nos países ocidentais e em todo esse tipo de coisa. Padrões de vida inacreditáveis na época em que 90% das pessoas viviam em pobreza absoluta no mundo todo. De repente, o capitalismo se espalha pelo mundo e todos saem da pobreza, certo? E aí, boom, surge um novo padrão de vida mais alto, onde todo mundo tem, sabe, muitas das coisas que o capitalismo proporciona. muito, muito interessante. Minha leitura dessa situação é que foi devastadora para a geração que foi atingida, mas a próxima geração chega e começa a ocupar essas vagas, e isso mantém a curva normal. Se a curva normal não estiver lá, esse é um aspecto que faltou na minha análise sobre por que as pessoas sobem e descem. Vou pesquisar sobre isso. Obrigado por insistir. Ok, então isso introduz uma variável de confusão. Obviamente, estamos prestes a entrar na próxima grande revolução tecnológica, que é a IA. Então, você acha que, dado tudo o que acabou de nos explicar, a IA só piora ainda mais isso, em que agora temos a exponencial das exponenciais? E vai ser um número realmente pequeno de pessoas que vão se dar bem e todo o resto vai ser esmagado, ou é? Se ampliarmos a perspectiva para alguns séculos, daqui a 100 anos veremos esses 50 anos como a fase inicial de uma era digital ou de uma economia diferente. Então digamos que estamos no ano de 2150 ou 2250 e estamos olhando para trás, para o começo dos anos 2000. Nós veríamos esse período inicial, que é: eles inventaram os computadores pessoais, inventaram a internet, inventaram as redes sociais e a nuvem, e então de repente chegaram à IA. E tudo isso seria a rampa de acesso. E então você veria a adoção da IA e diriam, boom, certo? E esse seria o grande salto. E você e eu somos parecidos em idade e achamos que estamos vivendo esse período maluco de tanta disrupção por causa de todas essas novidades a cada 5 anos.
Na verdade, isso é só a rampa de acesso para a IA. Então, boom, agora estamos em um universo totalmente diferente. E sim, eu realmente acho que, essencialmente, nos próximos 10 a 20 anos, isso é basicamente... Agora estamos prestes a atingir o momento de decolagem para uma economia totalmente nova, um mundo totalmente novo. Vamos ter uma pausa de Engels. Alguns vão embarcar nisso muito rápido, vamos ter os primeiros a adotar, seguindo a lei de potência e os retardatários ficando para trás. Teremos uma economia de duas velocidades. Tudo igual ao que vimos no começo dos anos 1800. Certo? Então, se temos a capacidade de olhar para trás, ver a história, entender como isso acontece, a pausa de Engels, as pessoas não vão aceitar isso. Vai haver uma demanda por mudança. Como facilitamos essa demanda? Então, eu ouço as pessoas clamando por mudança, o apelo pelo socialismo sendo exatamente isso. São pessoas sentindo talvez algo como uma pausa de Engels e dizendo: socialismo, socialismo é a resposta. A maneira como você descreveu isso, eu achei brilhante, que é: parece algo óbvio para alguém que não entende necessariamente de economia. Eles simplesmente dizem: bem, tire desse cara que tem muito e dê para outras pessoas. Então você nos deu meio que as respostas individuais em um mundo pré-IA. A IA muda sua avaliação? Isso significa tirar de quem emprega robôs e IA e dizer: vamos precisar implementar uma renda básica universal para isso. Precisamos distribuir essa riqueza ou há outra solução? Sim. Então, no início dos anos 1800, e foram várias décadas, foram 60, 70 anos de transição, desde a época em que Adam Smith escreveu A Riqueza das Nações até o fim da pausa de Engels, acho que foram uns 60 anos, algo assim. Então foram duas, quase 3 gerações de pessoas, antes de termos um novo sistema educacional, antes de termos um novo governo. Então tivemos a Grande Reforma, que foi uma mudança política no governo, e tivemos o sistema de escolaridade obrigatória, que foi uma mudança de habilidades. Tivemos empresas de capital aberto, a lei de responsabilidade limitada, que era uma nova forma de possuir e compartilhar riqueza por meio de sociedades de responsabilidade limitada. Então, na verdade, introduzimos novas formas de pensar, novas tecnologias, novos paradigmas, e acabamos com o socialismo e o capitalismo como sistemas econômicos dominantes. Tudo isso era incompreensível para a mente da era agrícola. Então, a pessoa que possuía terras e era um visconde ou um barão não tinha a menor noção de nenhuma dessas ideias. Tudo isso seria completamente radical e estranho para alguém dos anos 1760, certo? E eles entenderiam colonialismo, mercantilismo, eles entenderiam o feudalismo. Eles não entenderiam todos esses outros ismos que inventamos depois. Então temos que aceitar que ao entrarmos em uma economia muito diferente, vamos passar por algo tão grande, tão amplo, que exige novos paradigmas econômicos. Por exemplo, você não pode avançar para o futuro, e eu não sei como ele será, nem como vamos chegar lá. Você não pode ter uma situação em que as corporações sejam maiores do que países economicamente, possam criar suas próprias regras globalmente e fingir estar na Irlanda e em Luxemburgo quando quiserem, enquanto fazem negócios aqui. Sabe, essencialmente, eu diria que uma maneira de entendermos isso é imaginar que as empresas digitais são como novos continentes se formando. Então existe um continente chamado Google, e existe um continente chamado Meta. Existe um continente chamado Nvidia. Existe um continente chamado Amazon, e há o Rei Jeff, o Rei Larry e o Rei Sergey. Eles são tão grandes e poderosos que estão realmente criando quase novas economias, novos continentes em tamanho e escala. Notamos que eles passam a fazer o que antes era papel dos governos e se interessam por educação e treinamento. Eles começam a se interessar por segurança, controle de fronteiras e força, como policiamento. Eles passam a se envolver, rapidamente confundindo o que era feito por governos ou empresas, já que agora são como novos continentes. Precisamos encontrar uma nova maneira de governar essas organizações massivas. Também teremos que tomar decisões sobre o que é propriedade comum versus propriedade individual ou propriedade de empresas. Então, por exemplo, se a IA é treinada com todos os nossos dados, certamente isso é propriedade comum, certo? Tipo, certamente não pode simplesmente ser propriedade da empresa que absorve tudo isso sem pedir permissão. Talvez seja necessário criar novos bens comuns, onde empresas que desejam alugá-los ou usá-los pagam a um fundo comum, que é redistribuído a quem ajudou a gerar esses bens. Então vamos ter que começar a pensar em como a economia funciona.
já que a natureza da economia foi tão profundamente transformada. Ok, você realmente disse que não vê o caminho, mas eu estou muito curioso. Você tem pelo menos algum ponto de partida, alguma pista sobre como podemos fazer isso bem? Vou dizer, por exemplo, você disse algo antes que realmente fez muito sentido para mim, que é quando é riqueza não merecida. Não lembro se você estava falando sobre impostos, mas vou dizer que quando é riqueza não merecida, isso causa um efeito psicológico muito diferente. Pessoas ricas entram em colapso quando apenas herdam, pois não precisaram fazer nada para chegar lá. Falta sentido e propósito. Não acredito que a renda básica universal resolva o problema. Acho que continuaremos como estamos. Vai ser o problema do pepino e da uva, porque vai ter gente que simplesmente tem o talento e a capacidade de acumular qualquer renda disponível que as pessoas tenham de qualquer forma. Além disso, se você pensar logicamente, se você simplesmente der 2.000 por mês para todo mundo, então 2.000 por mês vira um valor sem significado. Certo? Sabe, porque se você recebe 2.000 por mês e eu recebo 2.000 por mês, ótimo. Qual que é a vantagem? Quero 4.000 por mês. Bem, a gente continua assim mesmo, De repente, você só deu a muitos 2.000 por mês para gastarem nas nossas empresas. Nossa riqueza cresce e eles não avançam por não agirem corretamente. É algo transitório para tentar suavizar o impacto e impedir que as pessoas, você sabe, para garantir o básico. Nada é mais permanente que um projeto governamental transitório. Mas essencialmente você não está, então você realmente não está resolvendo o problema. Sabe, o problema é que você pode até introduzir algo que seja transitório. Outra coisa também é, como você está criando esses 2.000 por mês? Então esses 2.000 por mês são criados do nada pela impressão de dinheiro. Agora você cria um problema adicional em cima do problema de imprimir dinheiro. Muitos governos pensam, sabemos como dar 2.000 por mês, é só imprimir dinheiro. É tipo, ótimo, então a gente só vai fazer o preço de tudo disparar, vamos ter uma inflação descontrolada e tudo vai sair do controle. Uma loucura. Tipo, a única maneira de realmente conseguir 2.000 por mês é tentar redistribuir isso. Então você pensa, vamos tirar dos ricos. E os ricos dizem, mas agora somos globais? Desculpa, nossa sede é em Fiji. Venham pegar a gente em Vanuatu. É lá que nossos servidores estão agora, no meio do deserto do Saara. Sabe, esse é o nosso novo esquema. Estamos no espaço sideral. Certo? Vamos colocá-los no espaço. Literalmente, é isso. Boa. Tem razão. Desculpa, agora estamos no espaço. Você não pode pegar a gente. Tipo, desculpa, eu só ganho 100.000 por ano no papel, desculpa. Então eles sempre vão ter os melhores conselheiros, vão ter benefícios geográficos, vão ter todas essas coisas. Então tentar redistribuir isso vai ser incrivelmente difícil. E então você vai entrar nessa de redistribuir riqueza. Redistribuir riqueza porque é um ganho não realizado, é um ganho não realizado porque é um ganho não realizado. Você vai criar uma crise de liquidez. Então, essencialmente, você vai dizer, agora estamos taxando as pessoas sobre a riqueza, mas essa riqueza não é real. É só um cálculo. Então agora temos que tentar conseguir o dinheiro com base nessa riqueza. Isso só vai sugar dinheiro da economia, certo? Toda a economia vai ficar, você sabe, ilíquida por causa dos impostos sobre a riqueza. Vai ser esse cenário maluco, onde você vai sufocar a economia, tentando taxar as pessoas com base na riqueza, sabe? Isso não vai funcionar. Nunca funcionou. Dado o que conversamos hoje, porém, apesar disso, acho que as pessoas vão tentar fazer isso então só rapidamente. Uma coisa que funcionaria seria regulamentar isso. Dados são um bem comum e precisam ser alugados por empresas que utilizam esses dados, certo? Outra coisa que pode funcionar é que os data centers se tornem ativos do governo que precisam ser alugados. E isso, ou eles são ativos altamente taxados, tipo, realmente altamente taxados, porque são essencialmente obras públicas, ou são como infraestrutura pública básica, sabe? Eles são basicamente isso. É como se eles fossem a rede elétrica, certo? Então é como se você dissesse, basicamente, se a gente conseguir controlar esses pontos que todas as empresas precisam usar e aproveitar, certo? Então, à vontade, seja como a Anthropic, como o Google, como todas essas empresas, seja bacana e inovador. Mas os data centers e os próprios chips são tratados como algo especial na economia, como um bem de propriedade pública ou um recurso público. Me ajude a conciliar isso com suas declarações públicas de que a economia, não o governo, provavelmente vai à falência. As próprias empresas estão construindo esses data centers em um ritmo que simplesmente não pode ser justificado pela quantidade de dinheiro que elas arrecadam.
Então, se você está certo sobre isso, agora, ao sermos realmente agressivos nos nossos impostos, pegamos algo que já é hiperfrágil e acabamos matando de vez. E daí? O que está acontecendo no momento é que estamos gastando algo em torno de 700 bilhões por ano no desenvolvimento de data centers. E cerca de um terço desse custo tem vida útil muito curta. Então, quando você desenvolve um data center, você tem o terreno, a energia e os recursos que vêm junto, que são ativos de longo prazo, certo? Então, obviamente, isso está certo. E aí você tem o concreto físico, o aço e todas essas coisas. Mas aí você tem as GPUs. E as GPUs meio que são substituídas a cada 3 ou 4 anos, e aí você precisa revendê-las. E nós vamos criar um enorme problema econômico, onde, digamos, dos 700 bilhões, apenas 250, 300 bilhões precisam ser reciclados todo ano. Isso é uma quantidade absurdamente alta de dinheiro que só dura alguns anos em capex. Ao instalar trilhos de trem, eles duraram 100 anos. Sim, quebramos a economia, mas ganhamos um ativo centenário. Ao instalar a rede elétrica, quebramos a economia, mas ficamos com a rede elétrica. A fibra óptica foi como a rede elétrica e os trilhos de trem feitos de forma privada. Uma combinação de setor privado e governo. E depois foram privatizados porque estavam indo à falência, certo? Semelhante à crise de 2008, o governo teve que intervir. O Reino Unido quebrou 2 vezes com as ferrovias e uma pelos canais. Mania dos canais, o que você... Estão fazendo com isso? Bem, falando de canais... Sim. Construímos uma rede de canais de Birmingham a Londres, permitindo navegar barcos entre as cidades. Tivemos mesmo uma mania por canais. Interessante, sempre quis saber o que eram. Você os vê, hein? Era assim que transportávamos coisas para o norte e para o sul. Mostra. Sim. Criamos uma rede interna de navegação para transportar produtos e serviços pelo país por canais, mas o projeto foi à falência e acabou levando muita gente junto. No mundo todo, tivemos uma enorme bolha financeira em torno das telecomunicações, fibra óptica, sendo instalada no final dos anos 90, início dos anos 2000. Apesar do grande colapso financeiro, mantivemos ativos de 30 a 40 anos, o que facilitou seu refinanciamento e permitiu superar a situação graças à viabilidade de longo prazo desses ativos. O problema que estamos prestes a enfrentar com a IA é que estamos gastando centenas de bilhões com essas coisas de IA e elas só duram 3 ou 4 anos. E aí você precisa revendê-lo no mercado, e tem que existir um mercado secundário para esse nível de gasto. Veja também o que está acontecendo. Se parecer com 2008, é compreensível pensar assim. Estamos reempacotando essa dívida de data center e indo até os fundos de pensão, dizendo: "Ei pessoal, boas notícias. Respaldado pelo Google, respaldado pela Amazon, respaldado pela Nvidia, respaldado por algumas das maiores empresas do mundo. Elas nunca quebram. Tem classificação AKA. Por que não reempacotamos essa dívida e vendemos para fundos de pensão como dívida AAA de alto rendimento, pagando 6% ao ano? Vocês que buscam rendimento para pagar aposentados, por que não compram dívidas de data centers respaldadas pelo Google? O que poderia dar errado? E o que poderia dar errado é que construímos toda essa infraestrutura enorme, que precisa ser substituída a cada 3 ou 4 anos, e não há muitas pessoas pagando por isso. Então, nos Estados Unidos, em nome de cada cidadão dos Estados Unidos, se você dividir o gasto, são cerca de 2 a 3 mil dólares por pessoa que essas empresas gastaram com os indivíduos. A grande maioria das pessoas nos Estados Unidos não paga pela Anthropic. Não é assim. Acho que menos de 10% paga 20 dólares por mês. É como se 1% das pessoas pagasse 100 ou 200 dólares mensais. Existe um grupo muito pequeno, de alguns milhões no mundo, que realmente usam ferramentas de programação, gastam muitos tokens e fazem esse tipo de coisa. Mas a grande maioria das pessoas é tipo, eu preciso de uma receita de omelete, e fico imaginando como meu gato soaria se fosse o Eminem, sabe? E é isso. Curioso para saber como seu gato soaria como Eminem. Não vou mentir. Você diz que a tecnologia vai crescer, mas não rápido o bastante. Não quando você precisa trocar isso a cada 3 anos. Ok. E os fundos de pensão vão ficar com o problema. Eles vão estar com o problema daqui a alguns anos. Isso já aconteceu? Está começando. Muito assustador. Mas isso me traz de volta para... Saiu na primeira página do Financial Times outro dia que os grandes bancos como o JP Morgan, estão surtando com a dívida associada aos data centers e estão reempacotando e revendendo essa dívida. Porque eles não querem ficar com ela. Eu não quero ficar com ela. Eles estão revendendo isso para fundos de pensão.
Uau, né? O que poderia dar errado? Bem, Do ponto de vista deles, sem presumir o pior, pensam: vou jogar isso nas costas dos aposentados, pois certamente precisarão ser socorridos e votam. se avançarmos, a previsão é que o governo salve todos os fundos de pensão e passe a controlar os data centers, que se tornam bens comuns. Assim, financia-se a renda básica universal, pois o governo detém os data centers. Eles alugam os data centers para as empresas de tecnologia. As empresas de tecnologia pagam um determinado valor e isso é redistribuído para as pessoas que não fazem parte da classe de elite. E como você se sente em relação a isso? Você fica tipo, é complicado. Mas pode funcionar. Isso pode funcionar porque é baseado em valor e troca. Não é necessariamente uma solução perfeita, mas com certeza não é só algo dilutivo. Não é o mesmo que imprimir dinheiro. É basicamente considerar os data centers um bem comum. Não sou aquele maluco que diz que o governo não tem papel ou não pode possuir coisas. Mas você é um maluco que disse que não quer que o governo fique grande demais porque ele é ruim em redistribuir. Bem, a diferença é a seguinte: quando é baseado em valor, propriedade e troca, não precisa de uma arma para tirar isso de você, certo? Então, existe uma diferença entre, por exemplo, se há um monopólio natural sobre água potável limpa e isso é um monopólio natural, ok, justo. A maior parte disso é um monopólio natural. Poderíamos ter revendedores, e poderíamos ter corretores, e poderíamos ter coisas diferentes, mas existe um monopólio natural. Não precisamos de 10 duplicações diferentes desse cano debaixo da terra. Portanto, não é algo ruim o governo possuir isso como um bem público e administrar da melhor forma possível. Será ineficiente por ser gerido pelo governo, mas é pior ter 10 empresas tentando duplicar um monopólio natural. Não exige armas ou polícia. O problema do socialismo é o aspecto da redistribuição. No final das contas, é isso que acontece. É um sistema onde pessoas muito produtivas dizem: tô fora, então tentam impedir. Não, você não vai sair. Certo, vamos erguer inicialmente barreiras legais para te impedir, barreiras fiscais para te impedir, e depois barreiras físicas para te impedir, certo? Vamos te colocar para trabalhar, goste você ou não, certo? Esse é o socialismo, é aí que o socialismo termina. Há uma diferença quando o governo possui os data centers, pois socorreu financeiramente o setor de data centers, e agora recupera dinheiro das empresas de tecnologia. Isso se baseia em comércio e em um monopólio natural. Nem todas essas empresas de tecnologia precisam necessariamente arcar com os mesmos custos de desenvolvimento de data centers. Ok, isso me lembra um fundo soberano de riqueza. Estou tentando pensar sobre isso. Não sou contra fundo soberano de riqueza. Não é aí que eu quero chegar porque minha reação inicial é que eu não quero que isso vá para as mãos do governo. Eu não quero que o governo socorra essas empresas. Se eles erraram, então você deixa eles quebrarem e é isso. Se for possível fazer direito, quero ouvir sua opinião. Falamos rapidamente sobre a Noruega e deixamos de lado. Vamos colocar a Noruega no centro da discussão. Vamos discutir países do Oriente Médio. Como criar fundos soberanos de forma eficiente? Por que os Estados Unidos não fizeram um? Fundos soberanos fazem fundos. Também não fez um, não. Não, situação maluca. Deveríamos ter feito. Olhando para trás, os noruegueses lidaram muito melhor com o Mar do Norte que os britânicos. Para começar, eu realmente faço uma distinção entre riqueza natural. Então, riqueza natural, quando um país tem recursos naturais, isso para mim é como a prataria da família, certo? A Austrália, uns completos idiotas comandando a Austrália, os piores políticos do mundo, as pessoas mais burras do mundo, que você poderia colocar na política, estão comandando a Austrália. Parabéns. Somos ótimos nisso. Essa é uma das nossas especialidades. Uma das coisas que fazemos é ter muito gás natural, e em nossa sabedoria, subsidiamos outros países para levá-lo. É tipo uma política ambiental. É assim mesmo. Eu não sei se é corrupção ou apenas estupidez, mas em vez de criar um fundo soberano, a gente nem sequer cobra impostos altos sobre isso. A gente só fala: vamos subsidiar isso. É loucura, isso é a prataria da família, mas não estamos dizendo isso. Deveria ser assim. Se a prataria da família precisa ser vendida, só se pode vender uma vez, pois não é renovável, é única. Esse dinheiro irá para o fundo soberano para as futuras gerações. Nós temos essa mulher chamada Gina Rinehart, que por meio de corrupção, ela vou acabar sendo processado por sorte e trabalho duro. O avô dela conseguiu todos esses direitos de mineração no sul da Austrália e agora ela é tipo uma bilionária. E é louco que a gente fique lá dizendo sim,
ela pode ganhar uma fortuna, ela pode fazer bilhões vendendo a prata da família, que é basicamente o que está no subsolo, que só pode ser vendida uma vez. Na minha visão, a riqueza natural é como a prata da família. Só se vende uma vez e pertence a todos, inclusive às próximas gerações. Isso faz muito sentido para mim. Ok. Então, eu diria que dados são uma categoria um pouco diferente, mas... Bem, talvez sim, talvez não, porque dados são um ativo único, você coleta e processa uma vez só. São todos os dados de tudo que todo mundo já escreveu. São todas as palavras da internet, são todas as fotos, são todas as imagens, certo? Mas a gente cria tanta coisa por dia. E é um ativo comum natural. Tipo, basicamente é como se estivesse saindo de você agora mesmo. Quem disse que só porque o Facebook pega isso, ou outra pessoa pega isso, deixa de ser seu, né? Resultados. Como vamos parar a China? Mudando de assunto, vou focar só na parte econômica. Apenas afirmo que dados podem ser um bem comum. Ok, vamos considerar esse quadro. Vamos simplesmente dizer que essa ideia de coletar os dados de todo mundo e transformar isso em um conjunto de dados para treinar algoritmos. Isso mesmo. Há um elemento nisso que parece ser um bem comum. Ok, perfeito. Vou concordar com você por uma questão de bom senso. Então agora temos esse fundo soberano. Como a gente para? Como fazemos um fundo soberano de um jeito que funcione e não desvirtue o governo, nem dê a eles, você sabe, um poder extraordinário que eles acabem abusando? E como fazemos isso direito? Quando penso em nações, deixo a Noruega de lado por não conhecê-la bem. Noruega é um ótimo. Noruega é um ótimo parâmetro. Compare e contraste a Noruega com, tipo, o Oriente Médio, onde isso acontece, onde existem essas famílias dinásticas que controlam tudo. Eles dão dinheiro só para as pessoas ficarem quietas. Ainda existe trabalho escravo, pois quem não é cidadão não recebe nada e é trazido como mão de obra barata. Não me parece certo. Existe algo chamado de maldição dos recursos, que também acontece com a Austrália, a maldição dos recursos. A maldição dos recursos é que, como você ganha tanto dinheiro com essas coisas, acaba criando cidadãos improdutivos. É isso mesmo, a vida fica boa demais. É a maldição de nascer em uma família rica também. No fim, você não é tão produtivo porque não precisa, especialmente se está em um deserto, certo? Se você vive e trabalha em um deserto sob calor intenso e poucos recursos naturais, não se sente motivado a sair e trabalhar duro, pois seu corpo pede para economizar energia e não se mexer tanto. Fique no ar-condicionado. Assim, esses fatores impedem que você tenha pessoas altamente produtivas. Você precisa trabalhar muito, muito duro para educar, treinar, construir indústrias. Dubai se esforçou muito para tentar construir indústrias fora do setor de petróleo e gás. Sabe? Mas isso não é só liderança? Sim, isso se resume à competência e à liderança. Sim. Mas, essencialmente, a melhor prática é usar o fundo soberano para investir em habilidades, treinamento, infraestrutura. Uma plataforma para que as pessoas possam se sair bem se quiserem trabalhar duro e prosperar. E que você tente evitar ao máximo, pura e simplesmente, pagar as pessoas simplesmente para existirem, onde não há incentivo para trabalhar ou fazer algo produtivo. Ok. Então, é isso que você considera o resultado mais provável nesse cenário, de modo geral, para o Ocidente? Bem, eu não acredito necessariamente que o resultado final será o Ocidente. Eu acho que vamos sim. Então, sabe, você fala sobre China versus Estados Unidos, países definidos pela geografia. Eu acho que estamos realmente caminhando para uma economia de tecnologia, tipo economia digital de IA versus a economia industrial tradicional. E é menos sobre geografia e mais sobre esses dois mundos que existem um sobre o outro. Você pode estar nos Estados Unidos e ser completamente pobre porque está desconectado dessa economia de tecnologia, ou pode estar no meio de Vanuatu, mas está tocando um negócio de tecnologia e sabe ganhando muito, muito dinheiro. Então é menos sobre geografia e fronteiras geográficas. É mais sobre você estar operando nesse sistema ou naquele sistema. E onde eu acho que vamos parar? Quero dizer, acho que acabamos ficando com um conjunto totalmente novo de regras. Vamos precisar reformar como fizeram lá nos anos 1800, reformando a quantidade de poder político que os indivíduos têm e de onde eles obtêm esse poder político. Novos ativos da economia. Quem pode tê-los e como essa propriedade é estruturada? Todos nós os possuímos? Podemos conquistar mais deles trabalhando? Isso é muito humano. É muito, muito, muito humano. Uma das últimas coisas que Hayek disse
foi que a razão pela qual podemos ter bilhões de pessoas vivas é a propriedade privada. Ele afirmou que sem propriedade privada, a economia desmorona e a população mundial passaria fome se ela fosse retirada das pessoas. A ideia de não possuir nada e ser feliz não condiz com a natureza humana. Gostamos de progredir, vencer e ter coisas que são nossas, certo? Isso está tão enraizado em nosso sistema nervoso. Podemos criar jogos que permitam às pessoas conquistar mais e ter sucesso com isso, e também pensar nos sistemas educacionais. Precisamos ter novos sistemas educacionais, onde as crianças aprendam todas as coisas que atualmente são consideradas erradas e pelas quais você é punido. E que no sistema educacional atual, precisamos torná-las certas e fazer com que você seja recompensado por isso. Você gosta de chamar atenção. Muito bem. Parabéns, Tom. Você gosta de chamar atenção. Você tem 4 milhões de seguidores. Isso é uma coisa boa. Você gosta de delegar sua lição de matemática para um CFO? Isso é bem inteligente. Você deveria delegar sua lição de matemática para um CFO que está usando IA para fazer a lição de matemática enquanto você vai fazer outra coisa. Você prefere trabalhar em equipe do que fazer provas sozinho? Isso é normal e nós apoiamos esse tipo de atitude. Você não é uma peça quadrada tentando caber em um buraco redondo. Não é substituível. Isso é perfeito. Queremos que você seja diferente, único e que fuja do padrão. Isso é perfeitamente aceitável. Precisamos de um sistema escolar que mostre como entender suas habilidades, o que o torna único, com quem se associar e como ser mais empreendedor, não só um trabalhador industrial. E sim, então vamos precisar dessas 3 grandes mudanças que eles descobriram lá no início dos anos 1800: sistema educacional, sistema político e sistema de propriedade. Daniel, isso foi incrivelmente interessante, foi muito divertido. Meu Deus, gostei muito de passar esse tempo com você. Essa foi a conversa mais envolvente. Todas foram ótimas, mas essa foi especial e divertida. Onde as pessoas podem te acompanhar? Eu estou na maioria das redes sociais como Daniel Priestley. Lancei o livro Lifestyle Business Playbook, sobre como usar ferramentas e tecnologias para ter mais diversão, liberdade e flexibilidade no trabalho. E é isso, esse tipo de coisa. Nossa, precisamos que você escreva um livro sobre o caminho econômico daqui para frente. Seria ótimo ter sua visão sobre isso. Comece a trabalhar nisso. Nossa, espero que sim. Pessoal, se ainda não se inscreveram, façam isso. Até a próxima, sejam lendários, se cuidem, paz. Se você gostou dessa conversa, confira este episódio para saber mais. A América não é única. Há a América Azul, Vermelha, da tecnologia e várias subtribos. Americano é um termo tão amplo quanto coreano. E você tocou num ponto importante aqui, Balaji. Digitalmente, desestabiliza os empregos dos democratas, fisicamente, desestabiliza o seu republicano.